tempo passa e eu vejo o Rei Jesus se aproxima. Muitos não estão vendo, mas eu estou a te esperar. Eu quero ir além. Salve, meus queridos, amados e amadinhas, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Tá tudo abençoado aqui. Já fizemos a oração? Ainda não, amado. Ainda não, né? Estamos iniciando. Muito bem, queridos, esse é o nosso primeiro podcast Geração Unicista, a geração do nome de Jesus. Bom, e hoje o meu convidado, ele é pastor, ele é pai da Esté e do Ezequiel. Olha, esqueci o nome do teu filho, meu Deus do céu. Casado com a irmã Raquel. O cara tem história de vida, história de ministério. Bom, a gente vai compartilhar algumas conversas aqui. O papo é aleatório, né? E desde então eu já quero aqui agradecer e dar as boas-vindas ao pastor Nandinho, porque de pequeno ele não tem nada. Bem-vindo, pastor Nandinho. Eu que agradeço o convite, meu irmão J.Mil. E estamos aqui para esse papo aleatório, né? E vamos aí falar muita coisa boa. Tem muita coisa boa nesse papo. Perfeito. Aí quando você quiser falar, você pode olhar para cá que essa câmera está te captando também, tá bom? Ok. Beleza. Bom, então você é da igreja desde quando? Ou desde sempre? De quando você se entendeu por gente, você já era da igreja? Como foi essa convenção? Desde sempre, né? Desde pequeno já nascemos assim, como se fala, né? Já nascemos dentro do evangelho. Igreja, Não, do é no lar né? evangélico. No lar evangélico, né? Nasce dentro da maternidade, né? Então se cria sim. um lar evangélico. Ou seus pais já eram da igreja? Sim. Mas de qual igreja? No período, minha mãe somente estava na igreja Pentecostal Unida do Brasil mesmo. É mesmo, é? Na cidade de Altazes. Você é de berço mesmo? Sim, de berço. Rapaz. De berço mesmo, unicista de berço. Começou, nasceu já cantando aqueles corinhos da igreja. Sim. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal? Isso, esse mesmo. E aí, tua família, era só tua mãe que era da igreja? Sim. Como assim a família foi alcançada? Na época, os meus pais, logo no início, né, o meu pai e minha mãe eram da igreja. Então, houve um tempo em que o meu pai se afastou da igreja, né, saiu da igreja. Então... Mas na época que você estava né? nascendo? Parou de gravar? Tá bom, então a gente vamos continuar só aquela. Aí você fala sempre pra... Beleza. Então, nesse tempo, o meu pai, né, nós já éramos crianças, né, éramos crianças ainda, né, meu pai saiu da igreja, ficou só minha mãe, continuou servindo a Deus, né, e também cuidando de nós, né, nós éramos 3 irmãos e uma irmã, né, e minha Todos mãe... estão vivos ainda? Sim. Graças a Deus. Não, calma aí, assim, nesse período, né, eram 3 homens e uma mulher, uma menina. Nós éramos nesse período aí. Aí minha mãe ainda estava grávida de... Gêmeos, trigêmeos. De somente já tinha uma menina, né, que era de outra menina, né. Depois que ela teve, passou um tempo antes de completar um ano, essa minha irmã veio a óbito, né, veio a falecer. Doença de criança, sim. Sei. Né, ela faleceu, então... Não deu muito pra sentir aquela saudade e tal, assim, né, porque criança e tal. Quem sofre é a mãe, né. Claro. Quem sofre é a mãe. Tem, assim, mas vocês quase não sentiram o baque? Não, nós éramos crianças também nesse período, nós éramos uma escadinha, né, uma certa escadinha, assim. Quantos são? São 4 no caso? Somos 4. Não tinha TV na tua casa antigamente? Não tinha televisão nesse tempo aí. Era proibido, na realidade, né? Nesse tempo aí. Não, a doutrina da igreja, na realidade, né, hoje está um pouco mais maleável, né? Devido da tecnologia, não sei como é que está essa situação também. A questão da doutrina da igreja, ela permanece a mesma. Né? Ela permanece a mesma doutrina. A questão de doutrina, ela não pode ser mudada. Né? Ela tem que seguir conforme está. Né, conforme está a palavra de Deus, conforme manda, e também algumas coisas estatutárias, algo estatutários, né, que é o padrão da igreja, que deve ser mantido. Né? Então, já desde esse tempo, né, a televisão sempre foi algo assim que restrito, né, aos cristãos, não é aconselhável ao cristão, né, ao homem de Deus, ter aparelho televisivo, né, na sua casa. Né? Hoje,
Opa, nós temos um aqui e nós agora? Aqui, né? Eu vou ser disciplinado. Só que existe, né? No seu caso, vamos... Você vai passar a mão por cima. Vou virar para um júri aí. Né? Hoje, assim, né, um aparelho televisivo, né, ele tem várias utilidades, né? Claro. Tem várias formas de serem utilidades, né? Naquele tempo, não. Era somente para... Né, para novela, como o pessoal novela. Eu penso que a tecnologia naquele tempo também ainda estava em andamento. Tinha, sim, hoje em dia a gente está fazendo essa live aqui, pode usar esse aparelho televisivo, né, para. Na verdade, hoje nem se pelo menos eu conheço muita gente que não assiste TV. Sim, eu por exemplo, nós não temos televisão em casa, nós não assistimos televisão, mas nós somos pessoas eu sou uma pessoa bem informada. Pelo contrário, né? Bem mais que informado, né, Amado? Eu sou... Calma, Amado, calma, vá com calma. Vai com calma. Você mora numa redação de jornalismo, não? Não, Amado, não. Você lê as notícias. Eu sou informado. Eu gosto de ler. É uma coisa que eu faço bastante. Eu leio. Eu gosto de ler. Eu gosto de ouvir. São coisas assim que eu exercito bastante, então eu gosto de me manter informado, né? Nudinho, você falou que nasceu num berço evangélico, num berço cristão, sim, né? E então tua vida é uma vida de milagres, assim. Sempre foi milagres sim. ou já existiu perrengues também aí? Já, sim, já existiu muitos perrengues na minha vida. Hoje... Quando criança, você tem alguma história de criança? Olha, temos. Eu tenho, assim, tem duas histórias, assim, que sempre me vêm bem à memória, são bem fresquinhas mesmo, assim. Quando é que vem à memória essas histórias? Olha, por exemplo, quando eu vejo uma questão de calamidade, né, uma situação de algum estado de calamidade, né, ou então eu vejo, quando eu olho pessoas fazendo extravios de alimento, né, muitas coisas assim, uma certa história do meu passado me vem à memória, né, porque quando ainda criança, eu lembro-me que na época, na cidade de Altazes... Mais ou menos quantos anos, mais ou menos? Creio que vou supor, uns 25 anos atrás. Uns 25 anos atrás nós éramos Lembrando que Altazes é a terra do leite, conhecido como a terra do leite, né? Conhecido como a terra do leite, do queijo. Você chegou a mamar em vaca ainda? Não. Também não foi pra tanto, né, Maginho? Não foi pra tanto, né? Olha, eu vim de Altazes, né? Tá, você veio... Olha, vamos lá. Nós viemos de Altazes quando eu tinha 7 anos de idade. Então você não ficou muito tempo em Altazes. Sim, não deu tempo nem de aprender a nadar lá em Altazes. Não acredito. Você sabe nadar hoje? Nem você sabe, amado. Não, eu não acredito. Você não sabe nadar? Meu Deus do céu, olha, que gente, vergonha. Ele já me convidou pra fazer aula de natação, tá? Porque ele também não sabe nadar. Não, mas eu sei nadar sim. Não acredito, você não sabe nadar, mano. Não, eu não aprendi a nadar. Eu sei o suficiente, menino criado né? no beiradão do município do estado do Amazonas. Eu não fui criado lá, assim, diretamente. Eu não nasci lá, né, na cidade de Altazes, mas não deu tempo de chegar e aprender a nadar lá, não, né? Tá, então, quando você se depara com duas situações... Sim. Primeiro, digamos, desperdício de alimento e segundo... Sim, o desperdício de alimento tem muito a ver com calamidade, né? Então, com calamidade, sim. Né? E o que me vem à memória, né, esse tempo que eu estava falando para você, é um período em que na cidade de Altazes estava muito ruim de trabalho, né? Estava muito ruim de trabalho lá. E então foi preciso meu pai vir para Manaus, né? Ele veio para Manaus. Os meus avós, os pais dele já estavam aqui em Manaus, então ele veio para Manaus atrás de trabalho, né? Atrás de trabalhar, atrás de emprego. E ficamos em Altazes, a minha mãe. Sua mãe e com os 4? 3. Ficamos com 3. A minha irmã, a minha avó conversou com a minha mãe e pegou e trouxe a minha irmã. Ok. Né? Mas a minha mãe ficou com 3 meninos. Ok. Né? Os 3 guris, curumins. Com os 3 curumins, né? Sim, nós éramos curumim lá. E a Cunhantã veio para Manaus. A Cunhantã veio para Manaus, né? Foi ser criado pela minha avó. Né? Nesse período, a minha mãe, né? Nós chegamos a passar um perrengue bem grande em Altazes. Né? Passaram fome, Nandinho? Não chegamos propriamente dito, assim, fome. Não, passar fome propriamente dito não, porque graças a Deus que... Mas teve momento em que você tinha o que comer, mas não era aquilo que você queria. Sim, não era aquilo que nós queríamos. Então, olha, teve momento em que eu cheguei a tomar café com farinha pela manhã, não tinha pão, só tinha um café e tinha farinha. Então nós fazia aquele pirãozinho na xícara, né, e comíamos aquilo pela manhã, né. Tem uma história muito interessante, gente, disso, né? Nós tínhamos um cachorro, o nome dele era Giban.
É até um seriado japonês, né? Você lembra do Giban? Você assistia Giban? Sim, assistia Giban. Você assistia onde, Nadinho? Já que você não tinha na casa TV. da vizinha. Pendurado na janela, assim, só o pescoço, assim, olhando. Giban. Era assistindo Giban, Jadson. Se eu não me engano, era o Policial de Aço. Era isso? Sim. Policial de Aço Giban? Sim. É, isso. Então, ele... o nome do nosso cachorro era Giban. Era o Giban. Né? Teve uma certa vez que... não tínhamos o que almoçar. Realmente em casa nós não tínhamos o que almoçar. Mataram o Giban e comeram. Não acredito. Não tínhamos o que almoçar. Então, a minha mãe, ela dobrou os joelhos em oração. Eu estava orando a Deus, pedindo que Deus providenciasse alimentos, né? Providenciasse alimento, um almoço para nós, né? E eu lembro-me que esse cachorro nosso, por nome Giban, quando a mamãe menos esperou, eu estava na frente de casa, eu mais os meus irmãos, nós estávamos na frente de casa, assim, olhando. Quando a minha mãe esperou, lá vem eu gritei, lá vem o Giban correndo, mamãe, lá vem. Então, quando ele foi se aproximando, ele vinha com algo na boca. Sim. Ele vinha correndo com algo na boca, e ele vinha da direção da feira, lá da frente da feira, lá, da frente da cidade, onde fica a feira, né, lá em Altazes. Ele vinha correndo com algo na boca, né, e veio, passou correndo, entrou rápido dentro de casa, né. Nós entramos atrás, a minha mãe também entrou, que quando ele deu, ele trouxe um pedaço de carne. Meu Deus! De lá da feira, ele trouxe um pedaço de carne. Né? Será que ele não roubou, Nadinho? Eu não sei. Eu não sei o que ele fez. Né? Eu sei que ninguém veio atrás. A carne estava nova, estava boa, né? Então a minha mãe pegou. Caramba! A minha mãe pegou, naquele momento pegou. Né? Ele era um cachorro assim, muito, muito obediente, né? Muito era crente também. Bem no mínimo, né? Ele era bem instruído. Bem instruído. Sim, era muito obediente. Né? Tudo que a gente mandava ele deitar, ele deitava, levantar. Ele sabia a hora dele que ele ia comer, deixava tudinho. Giban vai pegar um quilo de carne pra gente. Sim, ele ia lá na feira e comprava. Comprava carne. Não precisava nem levar dinheiro. Então, quando ele chegou, né, com essa carne em casa, né, a minha mãe pegou, cortou a parte que ele vinha mordendo, né? Lógico, cortou a parte que ele vinha mordendo, preparou a parte para ele, separado, e preparou aquela outra parte para nós almoçarmos. Né? Aquilo ali foi algo assim que uma providência de Deus, assim, algo assim muito, muito surpreendente. Nós tomamos como uma providência de Deus, um milagre de Deus, porque realmente nós tínhamos tomado café com farinha. Caramba. Né? Mas almoço nós não tínhamos. Almoço nós não tínhamos nesse dia. Né? Então ele veio, ele trouxe esse alimento, né? A minha mãe estava em oração, estava orando, pedindo para que Deus providenciasse esse alimento, e ele trouxe, né? Por meio do cachorro. Né, ele providenciou. Então, como eu estava falando assim, toda vez que eu vejo essa questão de extravio de alimento, assim, desperdício, pessoas desperdiçando alimento, né, é algo assim que mexe comigo. Tipo que... Mexe comigo porque... Você tem tipo que um temor, algo assim... Porque olha só, eu já passei... Quem passa por situações difíceis na vida, tende a dar muito valor às coisas. Né? Eu passei por muitas situações difíceis. Né? Questão de alimentação. Né? Eu não vou chegar na sua casa, né, a convite seu, e exigir o que eu quero comer. Né? O que tiver na mesa para me comer, eu como. Né? O que tiver na mesa para comer, eu como, não reclamo. Né? Aí que eles estão, convide o pastor Nandinho para comer na sua casa, nem que seja um ovo, ele vai, não vai reclamar de nada. Com certeza. Né? A culinária hoje está muito moderna, né? Existem muitas maneiras de preparar um ovo. Um ovo. Sim. Pelo menos, olha, eu gosto de comer ovo cozido com molho shoyu. Olha aí, ó. Eu acho, né? top. Né? Olha aí, ó. Eu já gosto de comer ele cozido assim, mal cozido, né? Mal cozido. Sim, só mal cozido é bom também. Sim, ele bem... quando a gema tá sim. um pouco derretendo ainda. Existem muitas formas, né? Então, são coisas assim que mexem comigo, porque fez parte da minha infância. Então, na verdade, você viveu uma vida de milagres, né? Sim. Né? Porque, cara, é interessante, um cachorro, e no momento em que tua mãe ora e que busca uma provisão divina e o cachorro aparece com um pedaço de carne em casa. Sim. Se isso não for milagre, amigo, ou coincidência. Não, pode ser coincidência. Com certeza foi milagre. Ninguém daria não é porque, olha só, o cachorro já aparecia com essas coisas. Com essas coisas lá? Nunca, né? Então ele apareceu exatamente. Ninguém daria um pedaço de carne, nenhum açougueiro chegaria, pega aqui e leva lá pra tua casa, né? Com certeza alguma coisa ele pegou na feira, né? De forma que ninguém veio atrás, né? Que ninguém veio atrás. Minha mãe ela ainda ficou esperando ainda que alguém viesse de lá da feira. Carne, eu não vou fazer agora enquanto não aparecer tipo um suposto dono. Ainda, né? Ainda ficou esperando ainda que alguém viesse reclamar, que alguém viesse
Porque, apesar de, como cidade de interior, né, até o papagaio das pessoas, por exemplo, tem papagaio, tem um animal, as pessoas conhecem de quem é o animal, né? Na verdade, Nandinho, uma jornada cristã, ela é cheia de altos e baixos, né? Sim. Ser cristão não é fácil, não é muito difícil, é muito doloroso, é cheio de obstáculos, cheio de circunstâncias. Sim. E que o cara ele tem que estar convencido no que ele acredita, da fé Sim. que ele exerce. Porque senão o cara sai. Porque, tipo assim, cara, eu vou viver uma vida de perrengues em nome da fé, ou em nome de X religião, ou em nome de Deus. Então, a caminhada com Cristo, eu acho que é para quem realmente deseja ser salvo, né? Sim. A questão, assim, de muitas pessoas, né? Às vezes tem muita gente que vem à igreja justamente, né, querendo benefícios próprios. Uhum. Né? Muita gente, né? Então, a nossa igreja, ela exercita o homem a ter fé. Né? A nossa igreja, nosso questão do ministério sempre é um ponto fundamental. Não é diretamente a regra de fé da doutrina, nossa doutrina, não é diretamente voltado ao financeiro, ao bem material. Sim. Então, é voltado primeiramente, o interesse primeiro é voltado para a pregação do evangelho e da salvação do homem, né? Para que ele entenda, né, a salvação do homem. Quando muitas pessoas chegam à igreja, né, com o primeiro pensamento, né, em algo material, em um bem material, ele muitas vezes finda se frustrando porque ele não entende os primeiros passos do processo. Né? Lógico que Deus ele tem prazer em abençoar todo homem. Sim. Né? Tem o prazer de abençoar, tem o prazer de acrescentar, de fazer prosperar, né? Todo homem, um homem ser bem-sucedido. Sim, Deus tem prazer. Né? Mas existem as etapas, existe o processo. Né? Eu não posso dar como a gente usa o ditado, né? Dar um passo maior do que o degrau. Sim. Né? E o processo é doloroso, né? Sim. Existe o processo doloroso, esse processo é bastante doloroso, né? E o homem, até chegar a um certo ponto da vida com Cristo, dizer, poxa, hoje eu posso respirar de certa forma aliviado, eu estou bem com Cristo Jesus, né? Eu tenho uma certa garantia, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida, Sim. De bens, de vida espiritual, de família, né? Até as pessoas chegarem a um certo ponto desse, né? Demora um pouco. É um processo um pouco lento, é um processo demorado, né? Por isso que a pessoa chega, Nandinho, tem gente que se converte e amanhã já quer viver uma vida extremamente de bênçãos, sim, né? Sim. É um processo de tudo por tudo, né, cara? Sim. Cargas, os fardos pesados que o cara já traz do mundo, né? E mazelas humanas também, às vezes tem problema com relacionamento, problema na família. Então Deus vai tratando tudo isso aí para poder a pessoa viver uma vida verdadeiramente liberta e feliz, né? Mas aí vamos voltar um pouco lá o teu passado, depois do cachorro Giban. Meio o Giban morreu, cara? O que aconteceu com o Giban? Quando nós viemos para Manaus, depois de um tempo meu pai começou a trabalhar Vocês sacrificaram o Giban? Não, escuta. Assim, de certa forma, né, nós tivemos que deixar ir para trás, né? Meu Deus, não. Infelizmente, porque assim, persona ingrata. Porque sim, não foi persona ingrata, porque persona não grata, né, mano? Porque na verdade assim, quando nós viemos para Manaus, né, depois que meu pai arrumou o trabalho, ele disse não, já podem vir, eu já estou trabalhando, tudo tem certinho. como vocês virem, né, já tem onde ficar, né, então podem vir. Quando nós viemos para Manaus, nós arrumamos tudo, né, compramos corrente, botamos de banco tudinho para trazer. Quando foi para embarcar no barco, o dono do barco não deixou. Caramba. Trazer, ele não permitia que animais viessem na embarcação. Sim, ele não permitia. Meu Deus. Né? Não, poxa, então, assim, foi um baque muito grande pra gente, né? Foi um baque muito grande. Na época, ele ficou lá com o meu tio, o pastor Juvenal Penha, estava em Altazes ainda nessa época. Então, ele que ficou cuidando do nosso cachorro lá. Ele ficou com ele. Né? Então nós tivemos que deixar, infelizmente tivemos que deixá-lo. O Giban. Mas né? depois ele morreu? Sim, depois de muito tempo, velho, de velhice. Né? De velhice ele morreu, né? Ele morreu lá depois já de muito, muito tempo. Né? Aí ele findou morrendo. Lá, o Giban. Nandinho, que outras lembranças você tem da infância? Olha,
né, como eu estava falando questão de milagre, né, um milagre com relação à vida, foi que ainda lá em Altazes mesmo, né, ia morrendo eu, meu irmão caçula e meu irmão mais velho. Nós três morrendo de quê? Vocês eram afogados. Sim, nós íamos morrendo afogados. Nesse período, nós morávamos... No flutuante? Não, nós morávamos numa parte, lá em Altades, que quando o rio enchia, a água chegava bem atrás de casa. A várzea. Sim, a água chegava... várzea, né? Não é diretamente várzea ali, não, mas foi uma parte da cidade, só que a água chegava por trás, né? Sim. Tinha um canal, na verdade, de rio ali, né? Na época de seca, o canal secava também, mas na época da cheia, aquele canal enchia e a água chegava bem atrás da casa. Pode continuar. Então, nesse período que a água chegava até atrás de casa, né, quando a água chegava até atrás de casa, né, o meu pai, como ele era pescador, nessa época ele era pescador, ele vinha... Você sabe pescar? Sim, sei. Filho de pescador né? Eu sei pescar, depois de um tempo eu aprendi a pescar, né, eu aprendi a pescar. Amado, depois de um tempo, amadinho, pelo amor de Deus, você não sabe nadar. Depois de adulto que você começou a pescar, você já caçou, Amado? Amado, você está tentando deturpar as palavras, é só, eu vou lhe falar. Caçar, assim, de arma de fogo eu não sei caçar, né, mas... Pescar, eu sei que pescar. Eu já aprendi a pescar aqui na cidade. Depois de um tempo, eu aprendi a pescar aqui na cidade. Não é pescaria, Amado. Não considere uma pescaria aqui na cidade. Amado, eu sei pescar, eu sou um bom pescador. Depois você vai contar uma história de pescador para mim. Vamos falar de milagres agora. Então, o meu pai, nessa época, quando o rio era uma época de rio, da cheia do rio, né, lá de Altazes. E o meu pai tinha canoas, né? Então, ele tinha deixado a canoa dele, uma canoa lá atrás de casa, né? Ele tinha, parece que tinha uma canoa, não sei se era 2 canoas que ele tinha, mas tinha uma canoa que estava, né, lá encostada atrás de casa, né? E a minha mãe estava limpando a casa, né? Estava limpando a casa. E nesse tempo a minha irmã caçula já tinha nascido. Minha irmã caçula que depois veio a óbito. Ela já tinha nascido. Minha mãe estava limpando a casa. Cantando louvores. Sim, cantando aqueles de manhã cedo, né? Os corinhos avivados e tal. A panela de pressão... Enquanto isso, vocês foram para a canoa. Enquanto isso, olha... Dia ensolarado. A minha mãe pegou... Mas uma coisa ela falava assim, ela ficava observando a gente, né? Só que menino age muito rápido. Né? Menino, ele age... Meu Deus do céu, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Né? A agilidade que criança tem para... Rápido, né? Para fazer milagres. Então, quando a minha mãe estava limpando a casa, ela já tinha aconselhado a gente o seguinte: vocês não vão lá para baixo, porque ela sabia que era lá pro rio. Que era lá para baixo, né? Que nós tínhamos lá pro rio, né, onde estava a canoa, né? Aí, como ela estava distraída limpando a casa por ali, né? E o meu irmão mais velho pegou e chamou a gente: vamos lá para a canoa, não sei o que. E cara, ele pegou, nós fomos. Foi eu, o Elias e o Eliseu, né? Então, Eliseu. É bíblico o nome, né? Elias, Eliseu e eu. Né? Qual é o teu nome mesmo, hein? Hernande, amado. E não é bíblico? Não, meu amado, nome é pelo amor de Deus, né? Irmã, qual é o nome da sua mãe, irmão? O nome da sua mãe? Rosária. Irmã Rosária. Por que a senhora não batizou esse rapaz com o nome da Bíblia? Ela queria que eu tivesse minha própria história. Era isso. Próximos capítulos do livro de Atos. Aí. Sim, entendo. Sim. Então, nós saímos junto com meu irmão, ele pegou, nos colocou na canoa, só que, como criança, né, aí ninguém tem jeito para ficar dentro de uma canoa. A pessoa, para estar numa canoa, ela tem que ter jeito, tem que ter postura, tem que ficar quieta na canoa. Se ela ficar balançando a canoa, com certeza a canoa vai naufragar, vai entrar água. Amado, olha, não, calma aí. Eu tô perplexo com essa situação. Tá. Porque, olha só, eu sei andar de canoa. Sim. Eu sei andar de canoa. Sim. Agora, você nasceu em Altazes, não sabe... Amado, você não sabe pegar um remo. Entenda, não. Você está com a mente um pouco fechada e não está entendendo a história. Nós éramos crianças. Tudo bem. Crianças. Tá, eu creio que crianças de 5 anos. 5 anos. Sim, 5 anos, por aí, 4, 5 anos. Mas tem crianças de 5 anos aí, amigo. Só que nós éramos bem educados, amados. Nós éramos bem pessoas que eram crianças assim. A minha mãe tinha muito cuidado com a gente, eu agradeço muito. Ainda bem que não foi criado com vó, né, amado? Não, amado, não foi criado com vó. Ainda bem. Tá? A minha mãe tinha um zelo muito grande pela gente, né? Um cuidado muito grande mesmo. Sim, vamos lá. Aí. Então, nós saímos,
na casa, meu irmão nos colocou dentro da canoa, só para você ver, meu irmão mais velho nos colocou dentro da canoa, e ele pegou o remo e começou a mexer a canoa ali, né? Brincando, nisso, tipo brincadeira mesmo. Sim, só que nós estávamos dentro d'água, né? Então, aquela canoa, ela deu um giro. Dentro d'água, ela girou aquela canoa, né? Porque ele estava mexendo com o remo, né? Remando, né? Como se diz. E a canoa girou. Quando a canoa girou, como nós não tínhamos equilíbrio dentro da canoa, a canoa virou com nós, para dentro d'água, né? Meu Deus. A minha mãe ouviu um certo barulho de lá, de casa, na água. Ela ouviu e foi olhar. E foi olhar lá para baixo. Né? Quando ela foi olhar, ela viu que a canoa tinha emborcado e ela só viu o meu irmão mais velho. Ela só viu o meu irmão mais velho pendurado assim, segurando na canoa. Né? Ele conseguiu sair, ele já nadava um pouco, meu irmão mais velho já nadava um pouquinho. E tu tomando água embaixo da canoa. Calma, Amado, calma. Escute a história, né? Então, ele estava pendurado na canoa e a minha mãe não viu nós dois. Não viu eu e nem o Eliseu, meu irmão caçula. A minha mãe não viu. Ela ficou desesperada. Ela saiu correndo rápido, né? Desceu era um pouco descido assim, né? Ela desceu, saiu correndo rápido, né? E entrou na água. Meu Deus, meus filhos estão morrendo afogados. Pegou o Elias, meu irmão mais velho pegou o Elias, jogou ele para a beira, para a parte mais rasa, e ele saiu da água. E ela ficou desesperada naquela hora, porque nós tínhamos afundado. Eu afundei, o meu irmão Eliseu afundou. Meu Deus do céu. Fomos para o fundo, né? E assim, você viu a morte, Amado? Não, eu não vi a morte. Eu não cheguei a ver a morte, não, né? Eu não tenho uma recordação assim se eu vi a morte, mas eu não cheguei a ver a morte, não. Né? Caramba. Mas nós fomos para o fundo, nós afundamos mesmo, literalmente. A minha mãe conta que nós chegamos a passar por mais de 2 a 3 minutos no fundo. Né? Isso é muito tempo. Nossa, meu, para quem não tem habilidade com o nado. Sim. Então, eu queria que nessa fase de 2 a 3 minutos nós passamos no fundo. E a minha mãe começou a orar nessa hora. Ela começou a orar ali. Meu Deus, a pessoa um desespero. Uma mãe perder 2 filhos de uma vez só. De uma vez só, né? E ainda criança, nós éramos crianças ainda. Né? E lá, ela na verdade, não tinha perdido a menina ainda. Não, ela não tinha perdido a minha irmã caçula. Ela não tinha perdido a minha irmã caçula ainda. Meu Deus. Né? Então, ela ficou muito desesperada. Né? E ela começou a orar. Né? O primeiro que apareceu, do nada, começou a boiar. O meu irmão mais novo, ele boiou do nada. Ele veio acima. Né? Ele boiou do nada, meu irmão. Quando a minha mãe estava orando, quando ela viu o meu irmão caçula, o Eliseu, ele veio boiando. Sem esforço algum. Sem esforço algum. Não sabia nadar? Não. Ele estava como que desmaiado. Ele estava tipo como que desmaiado. Ele veio e flutuou. E a minha mãe pegou ele pelo cabelo e puxou ele para a terra. Aí ela ficou desesperada por causa de mim, porque eu já demorei mais um pouco. Meu Deus, cadê o Nandinho? Sim, né? Então... Teu apelido é Nandinho desde sempre? Ou quem inventou esse apelido? Desde pequenininho não. A minha mãe já começou assim, depois de adolescente, acho que com uns 13 anos, por aí. Nandinho. Aqui em Manaus já, minha mãe começou a... E te chamava de quê antes? Geralmente Nandinho. O cara, quando criança, tem um apelido. A gente tinha muito apelido lá na rua. Me chamavam de Pezão por causa do Pezão. E o Pezão tá morrendo afogado. Não, mas lá nessa época lá em Otávio, nós não tínhamos apelidos, nós éramos crianças, então, como eu falei, né, a mamãe não deixava a gente estar muito na rua, ela tinha muito cuidado com a gente, a mamãe, né? Nessas questões assim de estar envolvido, né? Mas menino apronta, meu Deus, como eu estava falando, não piscar de olhos, né? Tá, e aí? O caso do teu irmão flutuou e você? Eu continuou mais um pouco, né? Não sei se é por causa que eu era o mais gordinho sempre, né? Eu acho que eu demorei mais um pouco, mas depois de um período, um tempozinho, eu flutuei também, né? Vinha flutuar e a minha mãe também me pegou pelo cabelo e me arrastou também para a terra, né? Então, naquele dia, assim, foi algo, assim, um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida. Né? Sempre recorda desse dia? Eu tenho muita lembrança desse dia. Tua mãe já contou essa história para vocês? Sim. Eu tenho recordação também dessa história. E a minha mãe também, ela conta essa história pra gente. Né? Não foi um sonho, não foi um pesadelo, não. Foi algo real mesmo que aconteceu. Cara, que louco, né? hein? Eu lembro... São essas 2 histórias, assim, que eu trago da minha infância, né? Essa questão do dia em que nós fomos alimentados e que o cachorro trouxe o alimento para nós, né? O nosso cachorro trouxe o alimento para nós. No dia em que também
nós fomos salvos, né, pela misericórdia de Deus desse afogamento. Já pensou onde eu tivesse morrido afogado? Eu nem teria tido a honra de conhecê-lo. Pois é, amado, hoje nós não estaremos aqui gravando esse podcast para essa galera aqui, aí, né? Sim, nós estaremos aqui contando, né? Então você é um milagre de Deus, né, amado? Sim, amado, eu quero meu café, olha. Você quer café? Vamos chamar a produção para... Cadê a produção? Aqui a produção para... Produção, coloca café aqui na xícara. Na xícara do pastor Nandinho. Isso. Tem que colocar algumas palavras na boca desse jovem sim, aqui. Sim. Algumas palavras. Lembrando, queridos, que você pode... lembrando que está sem açúcar, tá? Você quer açúcar, amado? Não, tem adoçante? Não tem adoçante. Tem açúcar. Quer açúcar, amado? Tudo bem. Pode pegar o açúcar ali. Açúcar a gosto. A gosto? A gosto, amado, a gosto. Sim, tudo bem. A gosto de Deus. Mas, e aí, a tua adolescência já foi aqui em Manaus. Não Sim. pode pôr aqui. Sem problema. É isso. Aqui, amadinho, café. Isso. Já a minha adolescência, né, já foi aqui em Manaus. Né? Já foi aqui em Manaus a partir desde os 7 anos de idade. Nandinho, você já alguma vez se desviou da casa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador eterno? Calma aí. Olha. Ou já passou pelo Vale da Sombra da Morte, né? Um milagre. Passei pelo Vale da Sombra da Morte, né? Passei pelo Vale da Sombra da Morte. Assim, eu nunca cheguei assim diretamente a me desviar, né? A me desviar dos caminhos do Senhor, nunca cheguei a me desviar. Mas teve um tempo, ainda quando jovem, já quando jovem, que eu estava num momento bem crítico mesmo assim na minha vida espiritual. Eu falo assim, eu estava mais para lá do que para cá. Né? Eu já vivi esses dias, amado. Eu sei como é que é. Eu andava de skate, né? Eu tinha muitas companhias mundanas. Sim. Você chegou a fumar ainda? Sim, ainda cheguei. Sério, amado? Cheguei na cigarro escola. Mesmo? Sim. Cheguei a ser influenciado na escola. Ainda cheguei a... Beber? Não. Eu bebi assim quando no bairro. Eu lembro. Não, né? Calma aí. Eu acho que eu até te contei essa história. Você me contou uma história uma vez. Sim. Acho que foi uma festa da escola que você queria dançar com uma garota na tua formatura. Sim. Exatamente, eu lembro dessa história. Conta aí pra gente, o que aconteceu naquela noite de formatura. Gente, essa história aí é muito legal. Olha, só para vocês terem uma ideia, assim, quando eu falo dos meus pais, a forma como eles nos criaram, né, assim, eu ainda peguei... Eles eram rígidos, Nandinho? Sim, meus pais eles eram muito rígidos, Meu Deus muito rígidos mesmo com a gente, né, mas eu não tenho a reclamar disso, assim, naquele tempo, lógico, todo mundo reclamava, achava ruim, né, porque, mas hoje a gente sabe que o reflexo, né, hoje a gente entende muito essa situação. A gente reclamava porque a gente via alguns pais liberais, né? Isso. Muitos jovens podiam ir para onde queriam, faziam o que queriam, tinham dinheiro para tudo, né? Os pais bancavam e tudo mais, aquela coisa. Então, aí eu ficava vendo aquilo, poxa, meu pai trabalhava, ganhava bem, né? Eu estudava numa escola que ali no Aleixo, no Santana, né? Então lá tinha muitos filhinhos de papai também, tinha aquela coisa toda. Você queria ir na onda? Tipo assim, eu queria ir naquela onda, né? O que você usava na escola, Nandinho? Porque geralmente a escola, a galera assim, tipo, surgiu um All-Star e todo mundo começa a usar o All-Star. Eu cheguei a usar o All-Star, mas só que meu pé era muito grande, né? Pezão. Não tinha assim, não ficava tão bonito no meu pé, né? Um All-Star, né? Então eu preferia usar o tênis mesmo, né? Ir para a escola de tênis e tudo mais, né? Mas na escola foi assim muito interessante, né? Foi muito interessante essa história que ele fala da minha Você era o crente detetive? Aquele que... Acho que é o crente detetive. Que em casa é uma forma, na igreja é outra forma e na escola é outra forma. Que muda de personalidade. Muda de personalidade, né? Sim. Olha assim, na escola, né? Sempre... Então a gente tinha uma certa personalidade assim, um pouco mais diferente, né? Sim. Mas assim, eu nunca neguei. Às vezes a pessoa perguntava, tu é cristão? Tu não é crente? Porque vinham algumas... Não, isso é sempre. Nossa, mano, sempre. Não, se o cara fizesse alguma coisa errada, ele falava, mas tu não é crente. Para fazer coisa tipo que eles não gostassem, né? Sim. Mas quando eu estava ali compactuando com eles, pronto. Tava valia, tava tudo ótimo. bem. Mas se eu fosse questionar algo errado, mas tu e aí, tu também, tu não é crente, aquela coisa toda.
né? Então, pois é, então sempre existia essa situação, né? Na escola, graças a Deus, assim, eu não fazia educação física de bermuda, né? Eu fazia... De shortinho. Eu fazia sempre educação física, eu usava aquelas calças moletom. Ah, ok. Né? Eu usava aquelas calças moletom na escola. Nem calça leg, amado? Não, nem leg, amado. Muito menos leg, né? Eu não usava, né? Então, no ensino médio, né, foi algo assim, poxa, muito legal. Porque eu estudava no ensino fundamental aqui no Antonina aqui na São José 2. Né, tá, quando você se formou, foi exatamente a história que você me falou. Sim, eu vou chegar lá, eu quero informar. Por isso que eu estou falando assim, que no ensino foi algo muito legal, meu ensino médio foi algo muito legal, né? Porque quando eu estava no ensino fundamental aqui no Antonina no São José 2, portando para cá, nós combinamos de colocarmos as mesmas escolas, né? Nós íamos sair do ensino fundamental para o ensino médio, nós combinamos de colocarmos a mesma escola, né? Não, tipo assim, eu sei como que é essa situação. Geralmente a galera que vem do ensino fundamental, aí, por exemplo, aqui no Amazonas é assim, eu não sei se em outros estados é assim, mas o cara vai para uma escola de ensino fundamental, aí quando chega para ir para o ensino médio, tem que escolher uma outra escola, né? Sim. Sempre acontece isso. Foi esse período aí. Galera, vamos o seguinte, todo mundo vai para a escola X. Sim. Sim, nós combinamos, né, de fazer, nós colocamos 3 escolas, então, e caiu de nós, a maioria de ser selecionado para ir para a mesma escola lá para Santana. Né? Poxa, legal. E quando nós, no primeiro ano do ensino médio, realmente nós ainda caímos na mesma sala. Caramba. Também continuamos na mesma sala ainda, né? Então, assim, foi algo assim muito legal mesmo, né? E no ensino médio, né, a gente caiu tudo junto, estudamos tudo junto, né? Esse café tá bom, amado? Sim, o café tá bom. Tá bom o café, eu gostei do café. Foi o que fiz. Foi você, não, foi a cafeteira, amado. Foi a cafeteira que fez. Tá? Você não sabe fazer café, amado. Você compra cafeteira. Não, pelo amor de Deus, amadinho. Você não sabe fazer Nós estamos café. em rede nacional, amado. Né? Mas não é pra tanto, né? Não é pra tanto não, amado. Tá? Não é pra tanto. Tá, vamos voltar pro ensino médio. Vamos lá. Então, justamente quando a gente tava no ensino, quando eu tava no ensino médio, né, aquela equipe toda, poxa, muito legal, né? Tipo assim, nós ficamos tipo uma família, acho né? que todo mundo do ensino médio, acho que a melhor turma da gente é do ensino médio. Sim, nós ficamos muito melhor do que a faculdade. E o tempo de convívio, né? Assim, sim, porque geralmente o cara vem, tem gente que acompanhou a gente desde do pré-escolar praticamente. Sim. Poxa, então ficamos assim, bem familiarizados, né? Bem legal, todo mundo se respeitava, a gente tinha assim momentos bem legais mesmo, né? Como jovens ali, né? E foi muito bacana, né? Quando chegou no ensino, já no terceiro ano, né? Que era de formatura, tudinho, que é formando, tem que ter aquela festa final do ano, né? Tá legal. Pelo amor de Deus, uma vida inteira. Sim, e não poder com os amigos, não né? poder ter uma festa com os amigos, rapaz. Só que aí que entra o lado interessante da situação, por quê? Né? Lógico, era a festa, né? Então podia convidar os pais, podia convidar algum amigo próximo, né? Lógico, mas a prioridade era para a família, né? Claro. Os pais, os irmãos, né? Que quisessem ir para a festa, tá. Beleza. Quando eu peguei e falei pra mãe, ó, vai ter a festa do ensino médio. Formatura e tal. O baile, né? O nosso baile, sim. Só que eu não usei a palavra baile pra minha mãe, justamente pra não assustar, porque eu sabia assustar, né? Se eu falasse que era o baile, você é estratégico também, né, Amadinho? A mamãe já não iria, e nem iria também me deixar ir. Liberar a Vossa Senhoria pra ir pro baile. Liberaria, né? Eu iria completar 18 anos. Meu Deus do céu. Fui um aluno exemplar, eu não repeti nenhum ano, me concluí com 18 anos de ensino médio. Os nervos estavam... Meu Deus do céu. Misericórdia. Tava ponto pra extravasar, né? Aquela coisa jovem mesmo. Então, sim. Tá. Né? Eu falei pra mamãe, ó, vai ter a festa de formatura, tudinho. Quero convidar a senhora, quero convidar o papai também. Olha, ainda foi formal com os pais ainda e tal. Né? Convidamos como se fosse algo muito sério, uma solenidade. Não, papai, vai ter a festa de formatura. É muito importante pra mim, né? Que vocês estejam lá presentes, tudinho. Né? E tá bom, então vamos. Só que, beleza, marquei tudinho, né? Só que quando foi, no outro dia, quando eu cheguei da escola, aí o papai e a mãe estavam lá na sala de casa me esperando, né? Senta aqui, Hernandes. Meu Deus, o que eu fiz? Sentei, né? E, olha, nós vamos para sua festa de formatura, eu e sua mãe. Meu Deus do céu.
tem um porém. Eu não quero você dance valsa. Meu Deus. Eu não quero que você dance valsa. Sim. Aí eu disse, mas como assim, mamãe? Não sei, não vai nem, eu acho que não vai nem ter, eu acho que nem vai ter isso aí. Né? Eu disse, não, ela falou, toda formatura tem valsa. E eu não quero, você é cristão. Você é cristão, você não vai dançar valsa. Você não vai dançar valsa. Mas você estava ensaiando, Nandinho? Eu estava ensaiando na escola. Escondido? Eu ensaiava na escola. Meu Deus do céu. Eu ensaiava na escola, né? Aí, mas a minha mãe pegou e disse, cara, o meu irmão caçula, se eu dizer, ele vai ouvir essa história e assistir esse vídeo, ele vai rir, porque ele estava lá. Ele estava lá, eu dizia. Meu Jesus. E aí? E tem uma participaçãozinha ainda lá nessa coisa aí, né? Aí, poxa vida, eu já fiquei com aquilo assim, meu Deus do céu, poxa. Ai, meu pai amado. Porque ir para um baile de formatura e você não dançar valsa, fica em casa, né? Hashtag fica em casa. Era um pecado assim muito grande, né? Poxa vida, eu ter que dançar e valsa, você não pode dançar, isso é uma dança e tal, é pecado. Você não e tem mais uma valsa na escola, Nandinho. Geralmente você que escolhe o par, você que... Às vezes os professores nem deixam os alunos ali, entendeu? Você escolhe aquela pessoa que você passou a vida inteira dos teus anos aí de estudo, né? Paquerando, de repente chega a oportunidade de dançar valsa. Já pensou, cara? É muito interessante, né? Muito interessante isso daí. Porque assim, aí, quando chegou no dia da formatura, tava muito lindo. A nossa formatura foi ali naquela... Onde era o SESI ali no Aleixo. Sim. Ali... Na verdade, ali me parece que era Sesc ainda, naquele tempo. Era próximo à Escola do Santana, tinha uma... Não tinha onde ficava aquelas tartarugas ali no Aleixo, ali, antigamente? Sim, Passando um pouquinho ali, eu não lembro diretamente o nome daquilo ali. Tá. Mas tinha um clube atrás. Tinha um clube, ali por trás tinha um clube, que me parece que era até da polícia militar, aquele clube ali. Me parece que por trás era até da polícia. Aquele clube era bem legal, eu nunca tinha ido lá, né? Mas quando nós fomos visitar para conhecer o ambiente, tudinho, né? Todos os alunos em turma, alunos. Sim. Poxa vida. Formando, tinha piscina, era bem legal mesmo o local, tinha um chapéu lá que não era mais de palha, já era um de telha, né? Telhado. O ensino médio, na verdade, o ensino médio ele traz boas recordações pra gente, porque quando a galera se comprometia em fazer algo, toda a turma se envolvia, né? Ia de ônibus, naquela época era mais ônibus, né? Os centavos que podia, juntava, a gente ia pro terminal, já tinha os terminais de ônibus nesse período. Né, a gente se juntava, ia pro terminal, todo mundo ia pra escola. Com microcrédito de terminal. Cascalho, tinha aqueles cascalhão, meu Deus. muita coisa, né? Aí, voltando lá, assim, já no tempo da formatura, né? Aí todo organizado, tinha uma colega nossa de classe, né? Que o pai dela, ele disse, olha, eu vou doar para a formatura de vocês uma mesa completa com todas as frutas, com todo tipo de fruta. Né? E ele pagou aquela mesa, comprou todas as frutas e pagou uma mulher para ir arrumar lá, ornamentar aquelas frutas, tudinho. Cara, ficou muito lindo. Tava muito linda a formatura, muito bem ornamentado, muito bem organizado mesmo. Tudo bem legal. Tá, né? Aí... A nossa professora, foi até a nossa professora de ciências não, é de biologia, quem fez a apresentação, né? Sim. Nós convidamos ela era muito próxima da gente. Assim, muito legal, ela se envolveu muito com a nossa turma, assim, nós criamos um carinho muito grande por ela, nesse período aí. E então, nós demos essa honra, né, para ela de ela fazer a apresentação, dar a abertura, tudinho, né, convidar para entrega de canudos, né, aquela coisa toda, né, e tudo mais. Poxa, foi muito legal, né? Tudinho aí teve essa cerimônia toda, tudinho teve essa abertura, né, as coisas tudinho aí. Depois da entrega de canudos, né, vem a valsa. A valsa. Sim, depois da entrega de canudo, aí teve a entrega de canudo, todo mundo lá E comemorando. aplaude. Nandinho, então, o pai e a mãe vibram e tal. Aí tiraram foto. Eu tenho fotos lá em até casa hoje. Ainda da minha formatura. Não era aquela qualidade toda, né, que a gente... Não era de celular, né? Sim, não era de celular, né, mas é assim... Então, chegou a hora da valsa. Chegou a hora da valsa, né? Aí eu já tinha falado lá na escola, eu ensaiava com o pessoal lá, mas eu disse, poxa, gente, infelizmente, eu não vou poder dançar. Ela disse, não, mano, o que é isso? Pelo amor de Deus.
não pode, não sei o quê. Aí tá, eu não vou poder dançar. Eu falei, né? Não, mas ensaia aí assim mesmo, ensaia com a gente, aquela coisa toda. Meus pais, mas por quê? Aí eu, com a maior vergonha, né? Eu peguei e falei, não, meus pais já são evangélicos proibiram, também, né? já me proibiram de dançar, tudinho, né? Aí, eu infelizmente não vou poder dançar. Aí tá, né? Mas quando foi no dia, só que quando foi no dia, na hora que chamaram pra valsa, né? Na hora que chamaram pra valsa, tudinho. Chamaram pra valsa, tudinho. Aí, eu fiquei um pouco de lado, né? Porque como eu não iria dançar, sim, eu peguei e fiquei de lado, né? Só que... stand-by. Sim, fiquei de stand-by, só na manhã, né? Esperando acabar a valsa, tudinho, né? E já começou, a música começou, da valsa começou a tocar devagarinho, todo mundo se arrumou seus patos, tudinho. Aí nessa hora, tinha uma menina da minha sala, que ela era muito bonita, aquela jovem, né? Muito bonita mesmo, era a jovem mais bonita que tinha na sala lá. Meu Deus do céu. Né? Mano, o pai dela, teve um menino que não veio participar da formatura, e que era o pai dela. Ela veio na minha direção. Ela pegou e veio na minha direção, né? E me chamou pra dançar a valsa com ela. Cara, mano, e aí eu com muita vergonha, eu peguei e levantei. Meu Deus. Eu peguei e levantei e fui dançar. Teus pais estavam na festa. Eles estavam na festa. E na hora da valsa, mano... Eles estavam como Eles assim, estavam bem olhando? assim em mim, ó. Na hora da valsa. Cadê o Nandinho? Quando começou a tocar valsa, eles estavam numa cadeira privilegiada, dava pra gente ter uma visão toda da festa. Então, eles viram quando eu fiquei um pouco de lado, e eles viram também quando a menina chegou próximo de mim e me chamou pra dançar a valsa com ela. Né? Aí, eles pegaram... Ele pegou, o papai ficou bem assim, quando ele viu que eu levantei pra dançar valsa, o papai com a música estavam assim pra mim, ó. Misericórdia. Mano, eles só esperaram eu terminar de dançar valsa. Não, aí você dançou valsa normal. Eu dancei a valsa. E o que se passava pela tua cabeça? Mano, tipo aquele meme, o que se passa nessa cabeça? Eu não conseguia nem olhar diretamente no rosto da menina, né? Porque dançar valsa, né, tem que estar olhando assim, né? Um olho no rosto do Meu outro. Deus, você não curtiu então meu Deus meu pensamento tava, mano, eu vou morrer. Você pegava na cintura da moça? Você estava abraçado, mas você quer me comprometer, amado? Eu sou casado, amado. Poxa vida, parei. Não, estamos falando de uma era de pelo amor ensino Deus, médio, você amado. tá, mas mesmo assim, poxa vida, você tá me... E aí, teu pai? Aí meu pai e a minha filha ficaram, mano, eles ficaram vitrados com os olhos de mim mesmo assim. Rapaz, mano, graças a Deus que antes de algumas coisas, nós tiramos muitas fotos, né? Eu e meus amigos, nós tiramos muitas fotos, né? Nós fizemos aquela fila, né? O homem atrás, mulher na frente, tiramos muita foto, tiramos fotos só de par também. E graças a Deus, eu tinha muita foto lá em casa ainda. Então, assim que terminou a valsa, o papai pegou e disse para Eliseu, pro meu irmão caçula, olha, vai lá e chama o Hernandes, que nós vamos embora. Meu Deus. Mano, no meio da festa? No meio da festa ali, mesmo ainda tinha muita coisa para acontecer. Para não dizer que olha só, a mesa de frutas estava lá, toda cheia, era muita fruta. Nem muita mexeram fruta, na fruta. Né? Era uma mesa redonda, Meu assim. Meu Deus. Uma mesa redonda. Ao redor da mesa, tudo cheio de uva, o caixinho de uva caído assim, ó. Era uva mesmo, não era aquelas de porcelana, não era aquelas... Tipo, o banquete mesmo, né? do faraó. Sim, aquele banquete do Nabucodonosor. Do Nabucodonosor, sim. Né? Tava lá, né? Pronto. Mano, eu tive o gosto de passar assim, puxar uma uva e sair ao menos se deleitando. Sim, né? Meu Deus do céu. E o papai pegou e disse, olha, vai lá e chama o Hernandes pra nós irmos embora pra casa. Diz pra ele que a festa acabou pra ele. O Eliseu, quando ele veio pro meu lado, ele já veio rindo pra mim. A casa caiu! Mano, ele já veio... Misericórdia! Ele já veio rindo pra mim. Ele já veio rindo pra mim, o Eliseu já veio rindo. Tipo, assim, toma, tá aí. Ele já veio rindo Meu pra mim. Deus aí ele do pegou céu. e falou, olha, bora embora. Papai tá chamando, eu vou embora pra casa com a mamãe, estão chamando. Eu disse, poxa vida... Agora que eu consegui dançar com a menina do ensino médio. Peguei um anozinho. Ai, meu pai amado. Misericórdia, assim, amado. Olha, a piscina tinha sido liberada pra gente, né? Ah, ia ter piscina ainda? Não acredito, olha. Né? Ia ter piscina, até ia ter aquela rave toda, aquele jogo meu de luzes Deus. toda, né? Um livramento, amado. Só que nós não tinha bebida alcoólica nenhuma, né?
todo mundo teve Graças a Deus, né? Tinha alguns gaiatinhos lá que queriam, né? Sempre tem alguns que levam escondido, né? Que levam escondido, mas desse dia não tinha, né? Foi fiscalizado de onde não tinha ninguém com bebida lá, né? A piscina ia ser liberada depois para todo mundo brincar, porque tem aquela coisa toda, né? Para o pessoal brincar, ia ficar até... Tipo aquele filme American Pie? Tava liberado... Tava liberado até 1h da manhã lá o local para nós, né? Tava liberado até 1h da manhã o local para nós. Então muitas águas enrolar ainda. Ainda aconteceu muita coisa, ainda tinha muita coisa legal, ainda tinha muita comida também. Né? O buffet tava ótimo. Só pra ter uma ideia, eu só comi salgadinhos. Nem provou da comida? Do jantar. Comida do jantar. Nem eu, nem a mamãe, nem o papai, ninguém provou. Nem o Eliseu. Nem o Eliseu, nós só comemos salgadinhos Meu lá. Meu Deus. Né? Nós só comemos salgadinhos. Você estragou com a sua festa, amado? Não, amado, pare com isso. Poxa, eu fui. Você provou, amado, você trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por uma como é que se diz? Alguns passos de valsa. Alguns passos de valsa, amado, eu não quero acreditar nisso. Rapaz, essa história foi muito assim. Aí nós viemos pra casa, assim, já fomos subindo aquela ladeira assim, e aí teu pai já eu já vinha pegando os carão do meu céu. pai. Isso é uma vergonha pra ti, como um cristão, como um crente. Olha o exemplo que tu tá dando aí. Misericórdia! O que teus colegas vão ficar pensando? Meu olha lá o crente Deus dançando. Do céu. Olha o crente. Mano, eu via uma pimenta assim de raiva, assim. Só que eu não podia fazer nada, eu não podia falar nada contra o meu pai. Caladinho. Eu já tava correndo o risco de apanhar. De apanhar, né? Quando eu chegasse em casa, né? Eu já tava com risco de apanhar quando chegasse em casa. Aí o papai falou, sabe quantas vezes eu vou pra alguma formatura tua? Nenhuma. Eu que não vou passar uma vergonha dessa. Eu vou... Aí pra piorar a situação ainda, tinha um rapaz lá, o Daniel, que ele era da igreja adventista. Sim. Né? Ele não dançou valsa. Ele disse, não, eu não vou dançar mesmo porque eu não quero, eu não gosto mesmo, eu não vou dançar. Aí os meus pais conheciam ele, o Daniel já tinha ido lá em casa. É como se fosse um tapa na sua cara, um exemplo. O rapaz lá não um exemplo a ser seguido. O rapaz não dançou, viu lá, ele é evangélico, ele é cristão também, ele não dançou. Meu Deus do céu. E você, conhecendo a verdade, não sei o que, é batizado e tarará, aquela coisa toda. Isso me deu uma vergonha pra mim, isso é uma vergonha, meu Deus do céu, mano. O que ele mandou fazer depois, Nandinho? Mandou orar, te bateu, o que aconteceu? Não, depois assim, ele ficou assim, ele ficava chateado comigo, né? Sim. Tudo que eu queria, então ele não deixava, ele não autorizava. Sim. Pai, eu queria isso aí. Não vai ficar em casa. Né? Mãe, não sei o que, não vai ficar em casa. Né? Não podia sair. Né? Então, assim, foi uma história da minha vida de jovem, do meu ensino médio, né? Assim, que, meu Deus do céu, eu lembro... Se arrepende? Se arrepende disso? Não me arrependo. Eu não me arrependo porque, tipo assim, são coisas assim que... Tipo, que coisas pra acontecer também, né? Que tinha que acontecer. Eu acho que, tipo assim, eu poderia até não ter dançado, né? Sim. Poderia até não ter dançado, ter curtido mais a festa, um pouquinho, né? Só que aí eu fiquei naquela coisa, porque a menina, a cara, jovem, eu tô imaginando a cena aqui. Ela foi lá comigo. Eu tava tipo sentado que um Jerry tá ali, ó. Eu tava sentado lá na minha, quieto, né? Aí ela pegou e ela foi na minha direção. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer ela passar vergonha aqui. Pois é, né? A pessoa, porque o certo é o homem, né? Sim, ir lá e tirar a moça pra dançar. Mas isso foi ao contrário. Ela se levantou ela foi lá, se levantou. Pelo amor de Deus. Me tirou pra dançar, né? E você prontamente... Mano, aí eu peguei, eu já fui, tipo assim, as minhas pernas iam meio assim já, ó. Eu tava dançando valsa, mas eu tava assim... Você sabe dançar valsa? Hoje você lembra de valsa? Dançar valsa não é tão difícil de se dançar. Eu não sei se já modernizou, né? O ritmo da valsa, porque tudo, né? Espaço, tudo mais, se moderniza, né? Nessa né? vida. Não sei como é que tá, né? Mas eu sei. Mano, mas não foi uma experiência muito boa, não. Olha, não foi uma experiência muito boa, não. Nandinho, e a tua jornada ministerial? Como tudo aconteceu? Jota, assim, minha jornada ministerial, né, é um assunto já bem mais sério, né? Mas isso, calma aí, isso veio antes do casamento, ou durante o casamento, aliás, enquanto você estava solteiro, tu já sentiu um chamado, sim. Desenvolvia algum trabalho nessa área aí? Olha, assim, quando ainda solteiro, né, foi quando eu senti um chamado de Deus, recebi por meio de um sonho, né? Já até testemunhei isso num bate-papo que a gente teve lá no Tancredo Neves, né? Já contei esse testemunho, né? Por meio de um sonho, né? Deus falou comigo, né?
E eu me prontificava, perguntava quase que a mesma mensagem, lógico que eu falo assim, né, mas não me comparando jamais a Isaías, né? Ou dentro sim, né, amado? Né? Não, ou amado, no teu coração sim. Meu coração tá... Deus é quem sonda, amado. Você tá passando longe de sondar meu coração e minha mente aqui. Pra quem dançou valsa, amado, eu já não... Não, amado, o que é isso? Olha, amado, eu vou falar algumas coisas do seu passado aqui, tá? Já que você vai jogar aí em rede nacional. em rede local, né? Então, amado, assim... Tu tiveste um sonho... Sim, por meio de um sonho, né? Se para despertamento do teu chamado. Sim, né? A gente tava... Você quer um lenço, amado? Sim, eu quero um lenço. Cadê a produção? É que o ar-condicionado acho que não tá gelando o suficiente aqui na... Será que aqui nesse estúdio não tem ar-condicionado, acho amado? que não tem ar-condicionado aqui. Misericórdia. Né? Não tem nem ventilador. Meu Deus do céu, amado. A coisa tá... Tá sério aqui. Né? Então... a gente estava em um acampamento jovem, né? Eu lembro desse sonho muito claro mesmo, né? E nós estávamos em um acampamento jovem. Tu lembras o ano, mais ou menos, assim? Jota, eu creio que eu tinha na idade de... Não, eu digo... Não, eu não lembro o ano. Tá, idade então, mais ou menos. A idade, eu creio que era por volta dos meus, assim, 18 jovem, a 20 né? anos. Cara, eu admiro. Sabia que eu admiro jovem assim com essa fase, quando ela tá envolvida anos. com Porque o ministério? Até um tempo, eu ficava imaginando, mas quando foi que aconteceu isso? Eu pensava que era com meus 14, 15 anos, não, mas foi nessa faixa, assim, nesse período de 18 a 20 anos, eu estava analisando e vendo, foi nessa faixa de 18 a 20 anos, quando eu tive esse sonho. Sim. Né? Esse sonho, como se fosse uma visão, que era um acampamento jovem, eram muitos jovens. Éramos muito jovens, tinha muitos jovens conhecidos ali, né? Tinha muitos jovens mesmo, né, naquele sonho. E chegava o tempo, nessa hora do acampamento, né, que eu lembro-me bem, estávamos todos num lazer, né? Só que estávamos todos num momento de lazer ali, né? Muitos jovens estavam sem camisa, tinha muitos jovens que, né? Mas isso já é o sonho. Ok. Sonho. Você estava num acampamento e no acampamento teve esse sonho. Sim. Ok. Sim. Não. Eu estava em casa, que eu estava como se eu estava em um acampamento. Sim. Tá? Okay, eu estava como se eu estava em um acampamento, tá? De jovens. Tá? O sonho era como se eu estivesse em um acampamento de jovens. Tá? Então, quando de repente, né, estávamos todos nesse momento de lazer, né? Alguns jovens, como eu falei, muitos jovens estavam sem camisa, outros jovens estavam com as roupas, só que na hora desse lazer, os que estavam com roupas brancas. Todos estavam com roupas brancas, tipo como se fosse uma bata de batismo. Sim. Né? Como se fosse bata de batismo. Só que, sabe que roupa branca vai suja, né? Principalmente em acampamento suja. Sim. Então, muitos jovens estavam realmente com roupas sujas. Né? Né? E foi chamado para entrarmos era como se fosse uma tenda. O local onde nós estávamos era como se fosse uma tenda. Né, aquelas tendas bem grandes mesmo. E foi chamado que iria começar o culto, que iria começar a pregação. Né? Só que uma voz surgiu no acampamento, né, que estavam precisando de um pregador. Né? Estavam precisando de alguém para pregar a palavra de Deus ali naquele acampamento. Né? Então, né, essa voz ecoou, né, lá no meio do acampamento, né, que precisávamos de alguém para pregar. Né? Estamos precisando de alguém para pregar hoje à noite. Precisava-se de alguém para pregar para aqueles jovens. Né? Eu olhei para mim, na hora, né, as minhas vestes, elas estavam toda branca. A minha veste, eu era o único que estava realmente com a minha veste toda branca. Ali, né, quando eu olhei, eu vi minha veste toda branca. Né? E eu prontamente me apresentei, eu até falei isso, né, e volto a falar, eu sempre tive um desejo no meu coração assim, muito grande de pregar em uma convenção de jovens, né, de pregar para muitos jovens. Você já pregou? Não. Né, não, nunca preguei, cheguei a pregar numa convenção de jovens, né? Já preguei em alguns cultos seccionais de jovens, né, mas assim, numa convenção assim como se fosse para muitos jovens, não, nunca preguei. Sim. Né, mas eu tenho esse desejo no coração ainda. Né? Então, quando eu me prontifiquei, eu disse, eis-me aqui, eu prego. Eu levantei minha mão e disse que eu iria pregar a palavra de Deus, né? Que eu iria pregar para os jovens. Só que, imediatamente aquela voz olhou para mim e disse, vai. Vende tudo que tem. E limpa tuas vestes, e limpa tua veste. Eita, aí Deus. Eu olhei, mas como assim? Minha veste está branca, né? Eu peguei, olhei e eu vi, tinha uma pequena mancha.
bem aqui no final da bata que eu tava, era como se fosse uma bata, Sim. tinha uma mancha, tinha um sujo, um pouco de lama ali. Caramba. Na minha bata, né? Então, imediatamente eu corri para o rio. Né? Para o rio onde estava, eu peguei que saí correndo, imediatamente para o rio, saí correndo e fui lavar as minhas vestes. Né? E voltei novamente para casa. É o meu celular. Então, assim, né, como eu estava falando, né? Eu fui até o rio, né? Lavei minhas vestes, né? Eu vi aquela mancha que tinha. Aquela mancha, né? Era um empecilho para que eu exercesse, né, a pregação, para que eu fosse e pregasse. Mas né? Porque geralmente assim, um sonho, pra mim, né, às vezes tem sonho que é tipo que um aviso. Você chegou a descobrir qual era essa manchinha? Olha, espiritualmente, sim, porque às vezes a gente sempre associa o sonho com alguma situação da vida pessoal. Como por se tratar de um sonho assim, era algo muito real. Sim. Muito real, como se fosse tipo tem sonhos e tem visão, né? Então, foi relacionado quase como que uma visão, né? Esse sonho. Só que como assim, eu sabia que eu não estava tão bem naquela época espiritualmente, eu sabia que existiam coisas em mim que precisavam ser tratadas. Que precisava ser tratado. Libertos, né? Liberar perdão, né? Não era nem diretamente liberar perdão, né? Tinha muitas coisas em mim que realmente que eu precisava mudar, que eu precisava de um conserto realmente na minha vida espiritual, né? Para que realmente eu viesse exercer esse chamado, né? Porque o chamado foi feito, né? Para pregar, para anunciar a palavra, e era para muitos jovens. Né? Então, né, eu tomei aquilo para mim como um chamado de Deus na minha vida realmente. Né? E eu senti da parte de Deus aquilo como realmente um chamado. Eu sempre guardei, eu cheguei a conversar algumas vezes, cheguei a contar isso para o pastor Elson, né, esse sonho, não sei se ele tem Quem é pastor essa Elson? lembrança. Quem é pastor Elson? Seu pastor. Né? Lógico, você sabe disso, tá, amado. pastor Elson, né? Ou você não tem pastor, você tá desigrejado, amado. Que é não isso? estou desigrejado. Né? Tem tanto Elson, amado. Aí eu falei pastor Elson, amado. Pastor Elson Niares, você sabe, né? Tá, pastor Elson Niares, ok. Eu não falei Elson, né? Eu falei pastor Elson Niares, né? Tudo bem. Eu jamais trataria meu pastor dessa maneira, amado. Você não fique com essas meias palavras aí, não, por favor. Né? Então, eu cheguei, né, a relatar esse sonho para ele. Eu não sei se ele tem essa lembrança, essa recordação, né? E eu falei para ele, eu sinto isso como um chamado de Deus na minha vida, né? Eu sinto isso como um chamado para o ministério. Então, eu passei, né, como tu fez a pergunta, se eu já tinha algum trabalho, se eu já estava exercendo algo, né? A minha vida antes de entrar para o ministério pastoral, né, eu estava como líder de jovens, trabalhei como líder de jovens na igreja local, né, líder local de jovens no Tancredo Neves. Depois, também nesse mesmo período, ainda como líder local, ainda trabalhei na diretoria distrital do departamento de jovens com o obreiro Misael na época. Em Manaus? Sim, aqui em Manaus. Distrito Zona Franca Leste. Distrito Zona Franca Leste, aqui em Manaus. Né? De alguma forma, meu nomezinho, humildemente, vai estar escrito, nem que seja nas últimas linhas lá, dos vencedores pentecostais. De algum dia eu trabalhei, né, junto com a diretoria distrital, né, e já, por último, eu estava trabalhando como líder na secção 5, onde você me sucede, né, na secção 5. Não, mas pelo amor de Deus. Amado, que isso é modéstia e humildade onde passa na sua vida, amado. Poxa vida, você... Meu Deus, você tá vendo? O que é isso, jovem? Geração unicista. Eu passei o legado da secção 5. O bastão. Passei o bastão para esse jovem, né? Então, antes de ingressar no ministério, questão pastoral, eu estava, né, trabalhando como líder seccional de jovens, exercendo a função de líder seccional de jovens e auxiliando como auxiliar na igreja local. Né? Eu não era obreiro. E quanto tempo já está no ministério assim? É pastor mesmo, né? Pastor ordenado você? Não. Pastor aspirante? Eu sou obreiro. Obreiro. Obreiro como carteira, né, credenciado como obreiro, né, com o ofício de pastor. Né, passou pelo IBA? Sim, em 2015 minha formatura, no ano de 2015 foi minha formatura, 2014, 2015, né, no IBA. Tem boas lembranças do IBA? Tenho boas lembranças do Instituto. Mais lembranças? Não, tenho boas só lembranças, boas. Somente boas lembranças. Você aprendeu? Você aprendeu? No IBA? No IBA. Sim, aprendi muita coisa. Poxa. Cara, é assim, o IBA, pra mim, todo jovem, antes de casar,
da nossa igreja, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, e qualquer ministério unicista deveria passar pelo Instituto Bíblico Apostólico. Olha, é uma questão assim, realmente uma opinião muito válida, né? Seria muito importante que todo jovem, principalmente ele já que estão solteiro ainda, sim, né? Claro que há pessoas que realmente não conseguem na juventude, mas quando né, casado, ele consegue chegar lá. E também tem umas questões assim, né, que às vezes a pessoa ainda não tem aquele chamado, não sente um chamado, né, de Deus na sua vida, muitas vezes. Então, tipo assim, ele ainda tá ali meio que meio termo, né? Ainda não tem assim um chamado, ainda não sente eu conheço algo, pastores, Nandinho, né? que passaram pela juventude, assim fizeram, né, a parte deles enquanto jovem, e depois de casado que sentiram o desejo de ir pro IBA. E depois que começaram a crescer no ministério, mas a juventude foi uma juventude assim, tipo, que pacata, de boa, né? Mas é assim, acho que é bom que o jovem vá ainda... Né, eu aconselho já o jovem já estar preparado. Preparado, sim. Né? Sim. Eu vou certo, né? Eu tenho essa visão também, o mesmo que tu tem com relação ao Instituto Bíblico. Né? Sim, eu aprendi, né, como você perguntou, eu aprendi muito no Instituto Bíblico, eu tenho muita coisa, assim, um dia desse a irmã lá na igreja estava lecionando um estudo, né, e eu assim, me vi muito, aquele estudo foi um estudo muito bom, muito maravilhoso, estudo mesmo, né, e eu lembrei das aulas do IBA porque foi um assunto que foi lecionado lá, né, e me fez lembrar, me fez voltar no tempo aquilo ali, e rapaz, eu fiz uns rascunhos, né, fiz algumas anotações que, poxa, assim, que eu tô com essa mensagem ainda aqui, no coração, ainda tô com essa mensagem aqui ainda, né, a respeito, assim, do que ela lecionou lá na igreja, a irmã. E então, assim, foi um tempo assim muito bom. Da tua geração do IBA, tem gente assim que está em destaque hoje, que tem pastores? Tem pessoas que estão pastoreando da minha geração, tem irmãos que são obreiros, né? Por exemplo, o pastor Marcel, obreiro, ele é obreiro também, obreiro Marcel. Ele estudou comigo na mesma sala que eu, né? Ele está pastoreando ali no Núcleo 23, ali na Cidade Nova, no Núcleo 23, uma congregação que foi aberta pelo pastor Rony lá. Sim. Ele colocou, Deus tem abençoado muito ali. Né? Também tem no ministério o obreiro Adevan, e foi da minha sala também. O obreiro Adevan foi da minha sala. Na verdade, assim, né? Tem a irmã Tati, a esposa do pastor Jonas, ela foi não era da minha sala, mas é do mesmo período que eu formei, 2015. Sim. Ela era da outra classe, era do segundo B. Né? O irmão Felipe Bento também formou no mesmo ano que eu. É mesmo, é? Sim, o Bento formou no mesmo ano que eu. Cara, eu quero o Bento nessa mesa, olha. Sim, seria muito bom. Seria muito bom, olha, ter três assim numa mesa. Seria muito verdade. Bom. Futuramente, por enquanto deixa eu sozinho aqui. Tá. E tá namorando agora, hein? Tá. Não, mas deixa que ele vai falar pra gente ele isso aí. Tá namorando muito sério. Muito sério, por sinal. Tá. Parabéns. Atravessou o rio Amazonas. Rapaz, que situação, né? Rapaz... Foi o que o amor não faz. O que o amor não faz. Felipe, mano, um abraço, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Enadinho, eu falo assim porque o pastor, os pastores antigos, os primeiros pastores, em suma maioria, estudou no Rio de Janeiro. E eles tiveram assim, tipos de gerações, tem várias turmas deles, né? Então eles, do grupo deles, até hoje, tem turma que são tipo hegemônica, elas não se desfizeram. Eles são parceiros de ministérios, de ministério, e sempre compartilham as mesmas ideias e tal. Sim. Né? E só que o tempo passou e eu vejo que várias turmas que saem do Instituto hoje, parece que elas não continuam assim... como eles antigamente. Porque hoje você fala, por exemplo, o pastor Elcio tem boas lembranças. Sim, sabe ainda quem... Tem muitas fotos, sabe quem tá no ministério, quem está atuando, né? quem faleceu e tal. Né? Eu acho que é muito importante. Sim, é muito importante, saber. Eu observo isso daí. Né? Da minha turma do IBA, tem muitos irmãos que estão na igreja, tem muitos que estão fora da igreja. Né? Da minha turma, por exemplo... A pessoa que tirou no primeiro, hoje ela não está mais no ministério. Não está no ministério, né?
Daquele período, quem tirou em primeiro lugar, parece que ainda tá na igreja da minha turma, foi da turma do Cleideilson, na verdade, a irmã tá indo ela tá na igreja. Tá, né? Sim. Que bênção, então. Sim, ela tá na igreja. Tá, então, e aí, você foi ordenado pastor, como obreiro? Como que isso aconteceu? Fui consagrado como obreiro, né, foi no mês de agosto. Fui consagrado como obreiro. De agosto que ano? Do ano de 2020. 2020, em plena pandemia. Pleno período de pandemia. Naquele período ainda, tinha dado do mês de agosto, me parece que estava mais... Não. Nós não estávamos tendo culto. Tava restrições, sim. Sim. Coisa estava feia ainda. Mas estava tendo, ainda tinha uma certa liberdade de ir e vir naquele tempo, né? Ainda não tinham proibido ainda a circulação de pessoas, né? O governador do estado ainda não tinha proibido. Do Amazonas ainda não tinha proibido assim essa circulação. Tá? Então, mas foi um período assim, foi 2020, né? O ano que eu fui consagrado obreiro, quando iniciei o ministério pastoral, apesar de estar exercendo como pastor, a função de pastor, mas eu era auxiliar, na verdade, na igreja, ainda com o pastor Elson, né? Eu lembro muito do conselho que o pastor Elson deu antes de ir, que foi... Rapidinho, segura o conselho aí. E, Nandinho, o Tancredo Neves, que é a igreja do pastor Elson Linhares, de Tancredo Neves, aqui da cidade de Manaus. Sim. É uma igreja missionária, né? Porque, cara, tem muita gente que passou por ali, que tá no ministério, tá em missões. Eu tenho uma alegria muito grande, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? Eu falar, né? Que eu estou fruto de lá, da igreja do Tancredo Neves, saí de lá. Né? Se tu olhar, assim, eu acho que... sou mais um deles, né? Um deles, né? Que saiu de lá, porque tem muitos... Tem gente no Brasil inteiro, cara. Sim. Onde a gente vai, tem muita gente. Aqui em Manaus tem muitos pastores que são referência, né? Que saíram do Tancredo Neves. Santa Catarina, temos muitos pastores em Santa Catarina. Né? E a própria membresia também. Tem gente espalhado por todo o Brasil. Sim, aí é onde pergunta... eu fui lá, eu congregava com o pastor Elson. Né? Eu era lá com o pastor Elson Linhares. Então, o próprio pastor Beni reconhecia a igreja do Tancredo Neves como uma igreja missionária. Missionária, né? Sim, ele falava, a igreja do Tancredo Neves é uma igreja missionária. Você foi ainda ver o pastor lá dentro do caixão, o pastor Beni? Sim, ainda cheguei a ver. Você chegou a ver ele assim? Sim. Ainda cheguei a passar ainda quando estavam lá no Jerusalém. Você lembra da imagem dele? No caixão? Convívida? Não, no caixão. Tava muito diferente, né? Ele tava muito parecia assim, muito... Não, pra mim parecia um boneco de cera. Sim, já tava muito, E parecia jovem. Sim. Já tava muito diferenciado ali a imagem dele no caixão. Eu tenho... Na verdade, não é uma reclamação, mas talvez um desabafo. Naquele dia... que teve aquele culto fúnebre, né? Eu estava fotografando, fui convidado para fotografar, o Ricardo também, nós fizemos algumas imagens, vídeos lá. Só que nós fomos proibidos em filmar o caixão, né? Filmar a imagem, fotografar e filmar também. Eu achei isso chato, porque hoje nós não temos lembrança. O Ricardo tem. Não tem mais. Porque eu fiz algumas imagens e aí depois nós conseguimos editar um vídeo e, por incrível que pareça, nós perdemos esse vídeo porque nós fomos proibidos também de publicar esse vídeo. Eu fiquei Meu Deus. chateado, porque... Hashtag chateado. Porque, cara, o cara é patrimônio histórico, querendo ou não. A história dele nos deixa muito impactado. Então Brasil, ele faz parte, Brasil, querendo ou não, a imagem dele faz parte das nossas vidas. Sim, com certeza. Claro, nós não temos a propriedade, né? Porém, contudo, todavia, é uma recordação. E tipo assim, né? Foi mais a pedido da família, né? Sim. A cultura deles, eles não têm... Sim, mas só que eu achei desculpa, gente, geração unicista. Mas eu achei assim, eles foram para os Estados Unidos, no Canadá, aliás, e teve um culto de boa, todo mundo ficou mega, ultra acessível. E eu fiquei assim muito #chateado. Mas enfim, né? Quem sou eu? Eu estava lá. Eu estava lá, né? Eu também. Você também estava lá. Claro, eu tive a oportunidade, ao menos, de chegar ali, vê-lo, né? Bem breve, mas eu guardei aquela imagem, a imagem fotográfica, tá guardada aqui na caixa, na caixola. Também tá guardada aqui aquela imagem
fotográfica do nosso missionário, né? Nosso saudoso missionário está guardado, né? Que é um exemplo muito grande para nossas vidas. Nós não saímos do... A minha pergunta sobre ser pastor. Sim. Tá, hoje você é pastor atuante. Sim, sou pastor atuante hoje. Aliás, como obreiro, é pastor. Sim, eu sou como obreiro credenciado, né? Credencial, né? Sou registrado pelo Distrito Zona Franca Leste como obreiro, né? Mas o ofício, né, é de pastor. Existe a diferença, né? Existe a diferença, né? Digamos, de a pessoa ser o obreiro, né? E ter o ofício de pastor, né? Eu para o distrito, né? Como credenciado que eu tô falando, né? Ali registrado, tudinho, né? Como obreiro, né? Mas o ofício, a execução do ofício é de pastor, né? Tu acha assim, hoje nós temos visto muitos jovens que estão se levantando como pregadores. Sim. Qual é a tua visão, teu posicionamento em relação a esses jovens? Jota, olha, eu fico muito feliz. Quem me dera realmente ter muitos jovens, né? Já não tem, eu não vejo assim tem tantos jovens como os pregadores. Eu olho e tem um remanescente aí. Porque né? tem uma outra, talvez uma outra discussão é sobre frutos. Porque assim, ó, o que eu vejo, Nandinho, também, aliás, o que eu sinto falta são de frutos. Porque não vai, para mim, talvez, não sei, não adianta a pessoa começar a gritar aos quatro ventos e tipo assim, não ter um fruto para aparecer assim. Tá aqui, ó, sim. frutos. Sim, sim. Né? Mas enfim, né? Talvez. Olha, eu quando eu pregava, eu sempre quando. Tu já pregou em ônibus? Não, nunca preguei em ônibus. Eu sempre tive vontade de pregar em ônibus, mas para mim às vezes era um pouco um desafio. Mas eu admiro muito. Eu admiro muito assim a pessoa que tem essa ousadia de ir no ônibus e pregar no ônibus. Eu quero uma oportunidade, eu quero fazer isso. Por outro lado, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil tem muitos pregadores, bons pregadores. Sim, bons pregadores. E que na verdade, dão muito bons frutos, evangelistas. Cara. Bons evangelistas. Bons evangelistas. Tem uma galera nova, Nandinho, que está surgindo aí, destemida. Olha, eu acho que por toda a parte do Brasil. Toda a parte do Brasil. Jota, até como eu estava falando agora há pouco, eu fico muito feliz. Fico muito feliz de ver assim, muitos jovens pregadores. O que entristece e que mancha a imagem de muitos, às vezes, de uma juventude, né, sendo generalizada, é que muitas vezes tais pregadores eles não mantêm um padrão de comportamento realmente, né, de cristão. O exemplo a ser seguido. Sim. Um exemplo a ser seguido. Né? Então, e finda assim generalizando. Como eu estava falando, eu não vejo assim muitos pregadores. Né? Muitos pregadores. Né? Eu vejo que tem aquele remanescente, tem muitas pessoas, muito jovens, que têm mantido o exemplo, que têm mantido o padrão. Eu não vou citar nomes assim para não, mas eu conheço esses jovens. Eu se vim perguntar, pastor, tem um jovem assim, que eu me recomendaria para pregar hoje, que é um jovem mesmo padrão. Eu, indicaria 3 jovens, 4 jovens assim que eu conheço, né? E diria, não, pode chamar. É um jovem exemplar, é um jovem dedicado, é um jovem que é, como a gente está usando muito, é um jovem apostólico mesmo. Né? Então eu indicaria muito, sim, esses assim, de 4 jovens que realmente eu conheço, né? E que mantém, e seria muito bom, porque teve um tempo realmente que tinha muitos jovens pregando a palavra de Deus. Tinha muitos jovens pregando, mas acho que uma geração até 2000. Nem todos mantiveram assim aquele como eu falei, o comportamento em si, nem todos mantiveram o padrão mesmo em si. Muitos se relaxaram, muitos se deixam envolver com às vezes aquele momento de emoção. Poxa, eu já sou um pregador e se torna conhecido. Aquela coisa toda, de vezes ficam se perdendo no tempo. Né? Muita coisa. Em tempo de... Tá, quanto tempo? Mais ou menos um ano, né? Um ano mais ou menos. Tem um ano, fez um ano em janeiro, que nós saímos do Tancredo Neves. Né? Foi bem interessante, foi no dia do nosso casamento isso. No dia do nosso aniversário de casamento. No dia que nós fomos chamados. Já falar de casamento, calma aí. Eita, glória.
Tu já teve algum desafio que você achava que não ia sobressair como um pastor, como um papel de pastor? O fato de... Porque, olha só, eu sei que pastor tem muitos desafios. Às vezes tem, tipo, conselho para casais, essas coisas. Às vezes, cara, porque eu sou filho de pastor, né, irmão? Sim. Sei, amado, você é filho de pastor. Você disse que você é filho de pastor. Pois é, né? Mas então, e aí? Desculpa, amado. Ele vai editar essa parte aí. Vou editar. Desafios no ministério. Você já encontrou algum? Já passou por algum assim? Olha... Que realmente foi um desafio que você pensou, meu Deus do céu, Senhor, obrigado pela sabedoria. Porque senão eu não conseguiria. Jota, assim, ultimamente eu tenho enfrentado muitos desafios. Um desafio bem grande, né? Assim, que eu tenho enfrentado, assim, não convém falar no momento, né? Sim. Mas assim, como pastor, né? Estou enfrentando, mas eu, assim, sabe uma coisa que me dá tranquilidade e a certeza é de que Deus, eu sinto muito Deus ao meu lado, eu sinto muito. Você é homem de oração? De Deus. Sim, Jota, eu tenho me dedicado muito à oração, muito mesmo à oração. Meu período de juventude, meu assim ainda de jovem ainda como membro na igreja. Membro participante. Sim, membro atuante, né, na igreja. Eu dedicava muito à oração, né? Muita leitura e muito à oração, né? Aí teve um período, que foi o período da minha vida, aquele período que eu estava de turbulência, eu fiquei muito tempo assim, esmorecido, e a pessoa, quando está, vamos dizer assim, frio na fé, né, ele não tem desejo pela oração. Você já passou por isso. Sim, amado, você já passou por isso, eu já passei por isso, amado. O entrevistado é você, amado. Aqui. Desculpa, tá certo. Né? Muitas pessoas passam por isso, né, na vida. Então, por esse momento de frieza espiritual que, meu Deus do céu, se dobrar o joelho, parece que está dobrando, mesmo que esteja nessa cerâmica lisa, parece que está dobrando em cima de caroços de milho, né? Tu já orou deitado, Nandinho? Já orou deitado? Tipo Sim, assim, já... deita pra dormir, sai, sim. Já orei deitado e dormi. Né? Misericórdia. Às vezes, assim, porque assim, o meu tempo, assim, eu gosto muito de orar na madrugada, quando eu chego do trabalho, eu chego de madrugada em casa, eu gosto de orar quando eu chego em casa, eu gosto de ler a Bíblia quando eu chego em casa, assim, é um período assim, mais tranquilo para mim, as crianças estão dormindo, né, tá mais silêncio, então é um período assim que para mim é melhor, só que às vezes eu estou muito exausto, às vezes eu estou muito cansado, né, aí eu começo a orar um pouco, eu percebo que eu já vou querer cochilar, então eu paro logo, meu Deus, me perdoa, né, leio alguns versículos, leio algumas páginas da Bíblia. Hoje você está lotado em que igreja? Aqui em Manaus mesmo, no interior? Aqui em Manaus, aqui em Manaus. Igreja do Brasil, ali no bairro de João Paulo. João Paulo, Zona Leste. Zona Leste, Zona Rua Leste. Canela, na Rua Canela, número 74. Tá geralmente no mapa, quando alguém vai pedir Uber para lá, né, já aparece Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, Rua Canela, número 74. Nandinho, você é casado? Tem 2 filhos? Sim, sou Quanto casado. tempo de casado? 5 anos de casado. 5 anos. Sua esposa? Anos. Sim, minha esposa, irmã Raquel Mourão. Pastora. Né? Ela gosta de ser chamada de pastora, missionária, como é que é? Olha, ela fica neutra, assim, ela na verdade, ela gosta do respeito, né? Minha esposa gosta do respeito, pra ela tanto faz ser pastora ou missionária, irmã Raquel, né? Missionária, ela não... Filha de Sião. Né? Filha de Sião, né? Ela é uma pessoa que... Minha esposa é uma pessoa assim, que gosta muito assim, da questão do respeito, né? Principalmente, todos nós gostamos, né? Claro. Ser tratado com respeito, né? Se chamar ela de pastora, tudo bem. Chamar de... o meu irmão que sempre tem a bispa aí, chama ela de bispa, né? Bispa, é? mas é... Vocês se conheceram onde, Nandinho? Olha, quando eu conheci a Raquel, você já... Meu Deus do céu, que coisa, gente. Assim, quando eu conheci a Raquel, ela não estava na igreja. Né? Quando eu conheci ela não estava na igreja. Outra história. História para boi dormir agora. Isso, ela não estava na igreja. Ela foi visitar uma vez lá na igreja. Mas ela já era da igreja? Não. Ela foi visitar lá no Tancredo. Né? Ela estava fora da igreja, ela estava afastada da igreja. Tá, era afastada, desviada. Sim, ela estava desviada da igreja. Né? E o Edinho chamou ela uma vez, o Edinho estava lá no Tancredo ainda. Quem é Edinho? Irmão da Raquel. Irmão da Raquel. Você conhece Edinho, amado? Amado, é porque a entrevista... Você tenta abreviar o assunto. A entrevista. Edinho, tá? Irmão da Raquel. Céu, irmão da irmã Raquel. Sim. Ele chamou ela, foi lá visitar.
Né, lá ela pegou e deu um sorriso pra mim. Né, eu correspondi o sorriso, né? Meu Deus do correspondi céu, o sorriso da jovem. Não perdeu tempo, amado. Não, amado, calma, eu correspondi apenas um sorriso. Amado, ok, tá. Né? Então, mas desde ali, assim, eu tive uma proximidade minha, como eu tinha uma proximidade com o Edinho, né? Então, eu fui me aproximando dela, da irmã Miriam, na época a irmã Miriam também, né? E, assim, finamos tendo algum contato, assim, conversando, né? E trocava número de celular. Ela me mandava mensagem, bom dia, madrugada tarde, e tal. boa noite, às vezes a gente conversava. E aí quando não, ela pegava e me mandava mensagem para mim lá na casa da irmã dela, na casa da irmã Marlice. Ô, irmão, vem aqui na casa da minha irmã. Eu queria comer batata, aquelas batatinhas de potezinho assim, né? Você conquistou caro, pela boca, então, mano. Ela gostava de batata e gostava de chocolate, né? Aí eu, lógico, ia na drogaria, comprava os mais caros, né? Do mais caro, mano? Do mais caro, meu sim, Deus. Do mais caro, comprava, levava pra ela, né? Aí nós ficávamos lá trocando algumas ideias, depois eu vim embora pra casa. Casaram. Aí passou um tempo, eu disse, isso não vai dar em nada não, quer saber, eu tô perdendo tempo, acho que não vai, acho que ela não quer vir pra igreja. Eu pensei comigo, né? Ela não vai querer vir pra igreja, né? Ela dançava, a Raquel dançava e tudo mais, né? E eu disse, acho que ela não vai querer vir pra igreja, né? Ela não vai querer vir pra igreja e tudo mais. Então eu disse, quer saber, eu acho que eu vou perder tempo aqui, eu acho que não vai dar em nada isso não. Eu fiquei assim comigo, né? Foi um tempo que a gente passou, assim, mais tempo sem se falar, né? Aí é um tempo que, meu Deus, é longo, um pouco longo. Não, reduz a situação, porque eu aqui, vou deixar para um outro momento trazer irmã Raquel e você pra gente falar de relacionamentos, né? Porque essa história vai ser para esse dia especial. O pastor Hernandes e a pastora Raquel aqui no podcast do Geração Unicista. Bom, mas vamos falar também de trabalho, que eu sei que você trabalha num horário que está todo mundo dormindo. E você faz um trabalho que é tão essencial, se não o pessoal nem conseguiria comer, né? Questão de acessibilidade, encontrar ali. Mano? Tem mais café? Um cafezinho quentinho, por favor, por gentileza. Meu Deus do céu, olha. Mano, ele me chamou para uma entrevista e não tem uma mesa com frutas. Uma mesa com frutas como na sua. Ele tomou água e tirou água da torneira e botou gelo para me oferecer aqui. Você quer bolacha, amado? Olha, ele tá comendo bolacha na minha frente, não teve coragem de me oferecer nenhuma, me ofereceu agora. Porque senão você ia se engasgar falando aí. Meu Deus do céu, aquela coisa toda. Tudo bem. O que aconteceu? Você tem um ótimo assistente aí, olha. Muito bem lembrado, meu jovem. Muito bem lembrado. Eu ia ter que fingir aqui que estava amargo. Não, que estava doce, né? Não acredito. Porque estava assim, eu ia tomar sem meu açúcar, Deus do né? céu. Deus tocou no coração dele, então, olha. Sim, esse jovem, sua vida é vida de milagre, mano. Esse jovem é um jovem abençoado. Tem muita coisa boa acontecendo na vida dele ainda. Queridos, então nós estamos aqui com o pastor Nandinho, mais conhecido Hernandes, né? Mais conhecido como Nandinho. O pastor Nandinho está lotado em Manaus, é da nossa Igreja Pentecostal Unida do Brasil, daqui da cidade de Manaus, casado com a Bispa Raquel. Bispa Raquel, né? Pai do Ezequiel e pai da irmã Esté. Rapaz, vocês conheciam a irmã Esté, olha. A irmã Esté da... Vem cá, filha. Ela tá aqui no estúdio com a gente. Tira o fone rapidinho. Ela vai aparecer pra vocês rapidinho aqui. Dá um oi aí. Dá um oi aí pro celular. Dá um tchau ali, ó. Tá com vergonha, mas essa amadinha aí não tem vergonha não. Ela tá com onda. Dá um tchau, sim. Faz só um tchauzinho. Vai lá, vai. O Nandinho que está recentemente pastoreando oficialmente, né? Já sentiu o chamado, teve um sonho para limpar as vestes deles, né? O cara que já dançou também valsa na escola e hoje está aqui. Já sofreu afogamento, já sofreu afogamento. Meu querido, meu Deus, tem muita história, olha. Então, vamos falar de trabalho. Como funciona o teu trabalho, amado? Olha, agora, assim, esse meio tempo, eu estava, assim, muito
preocupado com relação ao meu horário de trabalho, devido... Tem a questão da igreja. Sim. Né? Mas então, atrapalha? Tu achas que atrapalha? Graças a Deus que não. Graças a Deus que não. Porque é um horário bem, assim... desconexo, talvez. Olha posso só, falar assim. Esse meio tempo, tava se iniciando 9 horas da noite lá, já estavam abrindo lá o terminal pesqueiro, né, ali na Panaí, estavam abrindo o terminal pesqueiro. Na verdade, John, o que tu faz realmente? Tu é distribuidor, tu distribui? Porque, tipo assim, eu distribuo o peixe, eu distribuo lá na Feira Manaus Moderna, mas eu ganho pelo frete. Tá, eu ganho pelo frete. Sim. Entendeu? Tu já tem clientes? Sim, graças a Deus, Deus abençoa assim, o nosso trabalho. Então, nós temos muitos clientes mesmo, lá na feira Manaus Moderna. Aí você abastece, digamos, o carro. Manaus Moderna. E aí vai entregando nos pontos. E não, eu só entrego na Feira Manaus Moderna. Mas não é de lá que chega o peixe? Como que é? Não, o peixe chega lá na feira, lá no terminal pesqueiro, lá na Panaí. Ok, entendi. Na Panaí. Tá, o peixe chega lá, chega carreta, chega de barco, né? Só não chega de avião ainda, mas chega de barco, de carreta. E lembrando que é peixe de toda a região aqui do estado do Amazonas. Vem peixe de todos os municípios, né? Sim, vem peixe de praticamente todos os municípios de Manaus. Né, e todo tipo de peixe também, pesqueiro, né? Chega todo tipo de peixe lá, né? Muita coisa mesmo boa, né? Sempre vai muitos irmãos da igreja lá. Sempre vai muitos irmãos da igreja lá no terminal pesqueiro. O pastor Rony é um dos que frequenta muito lá. É mais barato lá, Nadio? Sim, lá para comprar é mais barato. Só não é tratado, né? Mas tem quem trate lá fora, tem um rapaz que trata lá fora. Né? Mas, assim, para quem quiser comprar mais barato, assim, de certa forma, é mais barato. Só não isso tudo é como se fosse uma feira na madrugada. Como se fosse uma feira na madrugada. Lá é mais para quem vai comprar de quantidade, né? Tipo no atacado, você né? vai para no centro, né? Do peixe. Mas, Nandinho, tu faz essas entregas na madrugada ou de manhã? Não, eu faço a entrega na madrugada mesmo. E os donos, os compradores já estão lá, nas suas bancas? Eles vão só comprar e entregam para nós. Existe aí aquela questão da confiança, né? Sim. Sim, graças a Deus, assim... Né, as pessoas elas têm Mas muito, como muito assim? Tu armazena todo o peixe dentro do... Calma aí, olha só. Tem um caminhão... Eles compram o peixe, né, nós colocamos no carro, embarcamos no carro, tudinho. Nós temos pessoas que trabalham com a gente, né, várias pessoas que trabalham com a gente. Então, eles carregam, armazenam tudinho, anotam, marcam, tem umas plaquinhas de papelão que eles marcam, a caixa com o dono do peixe, tudinho. Né, e eu levo lá para o centro, para a Feira Manaus Moderna. Né, chega lá, tem o meu irmão que coloca para dentro da feira, que carrega para dentro da feira, tudinho. E nós já sabemos as bancas, né? Então, cada um coloca nas suas bancas os peixes lá. Aí nós mesmos arrumamos, dentro tiramos das caixas, ou em cima da banca, nós arrumamos tudinho, direitinho, e fica lá, e fica fechado, né? Tem horário para abrir a feira. Né? Tem a segurança da feira, graças a Deus que a Feira Manaus Moderna, ela tem a vigilância, né? E dá tudo certinho, assim, a quantidade. Sim. De vez ou outra acontece de ter alguma contagem errada, né? Tem alguma coisa, né? Mas é raro, né? Dá algum problema, né? Então, a gente faz essa entrega lá na Feira Manaus Moderna, de lá da Panaí, na Feira Manaus Moderna, no horário. Agora... Só come peixe, Nandinho? Não, Marco. Não. Só como peixe, não. Eu gosto muito de peixe, na verdade, né? Assim, nós fomos criados, acostumados desde pequeno a comer peixe, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito, né? Qual peixe você gosta? Né? Quase todo tipo de peixe eu como. Praticamente todo tipo de peixe. Tem peixe, assim, que eu como, mas não porque digamos que eu goste dele, mas eu como. Né? Como eu falei pra você. Você come bodó? Poxa, bodó eu amo bodó, né? Pelo amor de Deus, amado. Bodó é top demais. Você já me fez vergonha, amado, por causa de bodó. Não. Pelo amor de misericórdia. Olha, não sei se eu falo aqui dessa aventura aqui. Amado, geração Unicista Podcast, amado. Essa geração de Unicista Nutella aqui, porque... Meu Deus do céu, né? Nem podcast aqui, olha. Me fez vergonha esse jovem já por causa de bodó. Calma. Relaxa o coração, mano. Eu vou contar essa história porque os nossos irmãos lá no Pará vão se escandalizar. Vão se escandalizar, não. Vão se escandalizar. Amadinho, é o seguinte... Como você se vê daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, no ministério? Jota, irmãos em Cristo que nos assiste, olha, ultimamente, né, eu tenho colocado muitas causas diante de Deus em oração ao Senhor, justamente pensando, né, não daqui a 10 anos,
Não daqui a 10 anos. Eu sei que daqui a 10 anos, se Cristo não muitas tiver coisas... voltado, né? Mas meu Deus, eu sei que daqui a um tempo, também não muito distante, né? Eu me vejo de uma forma como um referencial para muitos jovens, para uma nova geração de jovens que precisam despertar. Eu me vejo como um referencial, tendo ousadia em sua parte, tendo um bom mano? êxito, tendo êxito ministerial, tendo êxito em todas as áreas da vida, né? em muitas áreas casamento, da vida, sim, como família, no trabalho. ministério. Eu pretendo daqui a um tempo, eu tenho muita vontade de parar e me dedicar integralmente ao ministério. Ok. Parar, Sim, você fala o quê? O meu trabalho, ok. Secular. meu trabalho secular, né? E o meu trabalho ser somente o trabalho, né, na obra de Deus, né? Algo assim que me deixe integralmente na igreja, né? Então, eu me vejo assim, sendo Nandinho, se o certo ministério fizesse um convite para você, Nandinho, você mês que vem você vai para o Haiti. E aí, você estaria preparado? Se o pastor Ed não estiver assistindo isso, rapaz. Olha, Jota. O Haiti fala o quê? Fala francês, né? Francês, né? Eu faço francês, falo inglês também. Fala eles inglês. Falam inglês também. Fala crioulo também. Sim. Quando eu fui chamado para o ministério na obra de Deus, no IBA ainda, no IBA eu fiz esse propósito com Deus no IBA, né, de que no dia em que fosse chamado para o ministério eu não diria não, eu não me negaria, né, para a obra de Deus, né? Tanto que no dia em que me chamaram, fui chamado, né, eu não tinha esses planos do ano de 2020, eu não tinha plano nenhum de entrar para o ministério, de pastorear, eu tinha outros planos. Sim. Eu tinha muitos outros planos, eu com a minha esposa, né, nós tínhamos muitos outros planos mesmo, mas não de pastorear. Caramba. Eu não tinha, nem passou na minha mente em 2020, né, nós colocamos num papelzinho lá alguns projetos, alguns planos que nós queríamos, né, que acontecesse no ano de 2020 na nossa vida, só que, tipo assim, eu não rasguei aquela folha, eu tive aqui apenas que colocar uma por cima, porque tinha um outro plano aqui maior, que foi o de Deus, né? Então, eu sei que... Eu sei bem que você já teve mudança, né? Porque você estava num bairro, aí repetidamente você já foi para outro, e você disse não. Simplesmente aceitou o desafio. Sim. Eu estava morando aqui no Tancredo, né? Quando fomos chamados para ir para o bairro do Mauazinho. Sim, verdade. Para o bairro do Mauazinho. Verdade. Sim. Né, nós fomos para o Mauazinho. Né, é distante daqui para lá, para o Mauazinho, né, se torna distante, né, e passamos ali 9 meses no bairro de Mauazinho, né, no lugar do pastor Fábio. No lugar do pastor Fábio nós passamos ali 9 meses, e depois de lá foi feito um convite, foi feito um outro convite para nós, a diretoria fez outro convite para nós, né, em virtude da distância, e que nós viéssemos para cá, para o João Paulo, né? Para o João Paulo, na Rua Canela. E a gente, meu Deus do céu, foi assim, algo assim, uma troca assim que, meu Deus do céu, mexeu muito com a gente, né? A gente já estava muito ali acostumado à igreja, habituado aos irmãos. Acaba que criando raízes também, né? Sim. Recomeçar tudo de novo. Tinha uma amizade. Poxa, a gente vindo aqui para o João Paulo agora, meu Deus, vamos ter que recomeçar tudinho, né? As coisas. Então, mas a gente a gente já estava, como o pastor Jacques falava, vocês já estão na peia. Na peia, né? Então continua, né? Então nós apenas aceitamos, né? Bom, Nandinho, viemos pra cá. Eu quero te agradecer, cara, por você aceitar meu convite a bater esse papo aqui. Mas antes, só uma coisa. O que é família pra você? Mano, família pra mim, realmente, ela é essencial. É essencial, assim, Deixa eu tentar falar aqui alguma palavra assim com relação à família, né? Porque ela é a base, né? A minha base hoje em dia, né? Lógico que nós estamos firmados em Cristo Jesus, sim, né? Firmados em Cristo Jesus, ele é a nossa maior estrutura, né? Mas para mim hoje em dia,
né, na posição em que estou, né, até mesmo como homem na sociedade, eu devo muito à minha família. A minha família hoje em dia é formada, a família que eu falo, Sim. né, Esposa, filhos. Esposa e filhos. E tem que compreender, né, que como é que se divide também, né, Sim. cara? Então, assim, para mim hoje, né, a minha família, ela é essa base, né, que me dá o sustento. Se eu olhar e dizer, não, você não me vê na minha família, eu também não me vejo pastoreando, né? Não me vejo pastoreando e não me vejo assim bem na igreja como Eu sei. como assim sendo Como pastor, como pastor, e se a família não tiver presente, sim. a família tem que estar presente para você se sentir bem. Presente, sim, com certeza. O ministro, ele já sofre muitas tentações, muitas perseguições, enfim, muitas coisas na vida. Você já sofreu tentações no ministério? Sim, o homem sofre. Você já expulsou algum demônio, uma boa, assim, você foi lá, ainda eu te repreendo agora em nome de Jesus. Como pastor, assim, na vida de alguém, na vida de uma pessoa, eu nunca cheguei a repreender. Mas eu já cheguei em lugares, como pastor agora, em lugares que eu percebi que existia pesado, carregado. Assim, muito, assim, uma legião de demônios naquele lugar, que estava tomando posse daquela casa, daquele lugar que eu precisei repreender mesmo, né? E graças a Deus que eu senti que aquilo realmente saiu, foi expulso daquela casa, né? Depois até os próprios donos da casa chegaram e relataram, pastor, realmente nós estávamos aqui sufocados, estávamos sentindo, depois que vocês oraram aqui, vocês repreenderam aquilo, né? Nós sentimos algo assim muito bom, muito maravilhoso, algo que desapareceu daqui, saiu algo que nós conseguimos dormir. Inclusive um venezuelano uma vez me chamou para orar na casa dele, né? Me chamou para orar na casa dele, para repreender algo que estava perturbando ele, que ele não dormia à noite. Meu Deus. E igreja, Nandinho? Igreja. O que se resume igreja para ti? Olha, a igreja, Jota, a igreja para mim se resume assim a filhos que precisam de cuidados, que você não gerou, né? Tipo filhos de adoção, adotivos. Mas que você precisa cuidar. Que você realmente precisa cuidar. Não é aquele algo que, não é algo assim que você vai fazer porque não, você tem é como se pesa, como Paulo fala, pesa sobre si uma obrigação, né? Então pesa sobre mim esse dever, né, de igreja, né? São filhos que nos são dados, né, e nós temos que cuidar deles. Nós temos que cuidar, né? Então a igreja, ela se resume a um trabalho, que não é nosso, né? Que não é nosso, mas que nós temos que ter um zelo por ele, né? Porque o trabalho é do Senhor, né? A obra é dele, né? Na verdade, né? Cara, quero te agradecer mesmo de verdade por aceitar o convite do nosso podcast Geração Unicista. Amém. E Deus te abençoe grandemente seu ministério, sua família. Amém. Você sabe que eu lhe considero como amigo, irmão, Amém. Né? Quantas vezes eu já não solicitei a vossa presença simplesmente para ouvir os meus desabafos, lamúrias sim. Espirituais, né? Essa é a primeira vez que ele fala isso prontamente pra mim. Me atendeu. Eu poderia ter falado lá na igreja. A gente tem orgulho, tem orgulho no coração, eu creio que Deus já modificou. Tá mudando. É só participar da tua igreja lá que o orgulho cai. Depois que ele pregou lá na igreja, lá Meu Deus do céu. Ele melhorou bastante. E pregação de internet ainda. Você me acusou de pregação de internet, amado. Não, amado, não. O que é isso? Meu Deus do céu. Poxa, mas Deus te abençoe, olha. Amém, mano. Espero que a gente se encontre mais vezes no ministério. Vamos sim, até Jesus voltar, creio que... Até Jesus voltar, né? Até a volta de Jesus, creio que a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes no ministério, né? Eu creio que eu sou muito conhecido na igreja e muitas pessoas olham para mim até hoje, continuo a mesma pessoa, né? Continuo, né, algumas responsabilidades a mais, né? Mas continuo a mesma pessoa, acessível, né? E estamos aí para
que der e vier. Amém. E para uma pessoa convidar o pastor Nandinho para ministrar lá na igreja, ou no grupo de jovem, ou na convenção, congresso, faz o quê? Olha, entre em contato comigo, né? Entre em contato comigo, 994-53-1407. Lembrando que o DDD é 92. DDD 92. Tá? E, assim, a gente vai ver os horários disponíveis, né? Eu tenho igreja local. No momento eu não estou tão, assim, saindo da igreja local, né? Então eu prefiro ainda me manter ali na igreja local, cuidando da igreja local. Nós estamos no início de trabalho ali no João Paulo, né? Estamos num projeto de reconstrução do templo ali, de reforma da igreja, né? Estamos ajeitando o telhado, temos que ajeitar a pintura, tem muita coisa para fazer. Então eu não estou me dando assim ao luxo de estar saindo muito da igreja para ir pregar fora, para ir ministrar fora, né? Mas a gente analisa os convites e vê um dia mais provável que dê para a gente, acessível, né? Acessível, né? Isso. Então é isso, queridos. Hoje eu falei com o Nandinho Mourão. Nandinho Mourão, né? Sim. Você é parente do Não sou parente do nosso vice-presidente. Presidente. Não sou parente. Até onde eu sei, não, né? Até onde eu sei, não. Ainda não. Mas quem sabe se ele não deu pesquisar uma passada lá por Altazes há 32 anos atrás. Não fui pesquisar ainda se tem parentesco com meus avós, com meus tataravós, né? Eu nunca pesquisei, né? A minha raiz genealógica, não, né? A minha árvore genealógica. Então é isso, Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos nós. Amém. Continue aí ligado, vai ter vários podcasts aí pela frente. Curta, compartilha ao máximo que você puder esse é um testemunho de vida, né, queridos? Assim, a gente interagiu aqui para você entender melhor que um pastor, ele não é só espírito, né, espiritual. Ele passa por perrengues, não é 100% espírito. Ele passa por tantas dificuldades, circunstâncias, e mesmo assim permanece de pé, como o próprio Nandinho falou. Ser pastor é como adotar filhos, a igreja é como filhos aí que precisa de cuidados, precisa de comida espiritual, água espiritual, então precisa de alimento espiritual. Isso. Então é isso, Deus abençoe. Amém. Mais uma vez suas considerações finais e a gente já vai encerrar nosso primeiro podcast. Eu agradeço muito pelo convite, amém. Amém. Agradeço muito mesmo, estou muito feliz de estar podendo ter essa participação aqui na página dele, amém. E que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Orem por mim, orem pela minha família, né, filhos, esposa, tá? Preciso muito das orações de vocês. E a obra do Senhor e a nossa vida não pode parar. Está na mão deles e não podemos parar. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora, só mais um conselho. Se quiserem me seguir, vende tudo que tem e siga-me. Deus abençoe a todos. Amém. Paz. Glória a Deus.